Fala galera, beleza? Começando mais um episódio aqui do TEDcast, programa de entrevista com empreendedores da região de Bauru. Eu sou Felipe Cavalieri, sempre recebendo pequenas empresas, empresários, enfim, já tivemos aqui vários conteúdos, vocês que acompanham a gente no YouTube, no Spotify. E como sempre, a gente começa o episódio falando sobre o TEDchat, que é essa ferramenta de inteligência artificial que nós lançamos aí no final do ano passado, né? O pessoal que conhece aí já sabe que o TEDchat é a sua plataforma de inteligência artificial para automatizar o atendimento da sua empresa e agora não somente para isso, mas também para criação de conteúdo, enfim, muita coisa. Vou colocar aqui a nossa propaganda e logo já volto com o nosso entrevistado. É rapidinho. Imagine a sua rotina, ser o cérebro da sua empresa fazendo tudo sozinha. Mas e se o sistema inteligente fizesse? Atendimento, vendas, marketing, agendamento, tudo isso em um só lugar. Funciona como uma assinatura, simples, como escolher o seu plano na Netflix. Você escolhe os módulos que precisa e o sistema cresce junto com o seu negócio. Um sistema inteligente que não executa tarefas, mas pensa como um consultor estratégico. O TEDchat é essa ferramenta revolucionária, unindo a inteligência artificial com o WhatsApp da sua empresa. Estamos te oferecendo mais que um software. Estamos devolvendo o tempo para você viver a sua vida. Chega de sobrecarga. Sua vida é mais do que sua caixa de entrada. TEDchat, o poder da IA no seu WhatsApp. Então é isso aí, gente. O pessoal que está interessado em automatizar os seus atendimentos de WhatsApp, pode entrar em contato com a Maria, fale com a Maria, escaneie esse QR Code aqui que você vai ter muita informação legal lá. A Maria é a nossa IA. Você vai entender como que a sua empresa também pode ter a sua própria IA. E então, sem mais delongas, vou aqui abrir a câmera para mostrar o meu entrevistado, o Bruno Gabas. Sou eu. Corretor de imóveis aqui da cidade de Bauru, grande amigo também, veio aqui fazer uma visita para nós, né, Bruno? Cara, realizando meu sonho de estar num podcast. Olha que legal, o pessoal, a gente fica assistindo, né, cara, no Spotify enquanto vai trampando ali, quem fica full time online aí, acaba tendo sempre que pôr uma música. Mas sabe o que é, Felipe? Eu tenho uma... Eu treino ouvindo podcast. É? O pessoal treina ouvindo música, eu treino ouvindo podcast. Cara, às vezes é engraçado, por exemplo, eu tô ouvindo às vezes um podcast com humoristas. Eu começo a rir do nada, olha, o que você tá rindo? Podcast aqui, cara. Bola, deu uma risada. Me deixa em paz aqui no meu mundo. Tem uns que tocam bateria no ar e eu ouço podcast. Pois é, cara. Isso aí é uma coisa boa. E é uma forma que nós temos moderna aí de se manter atualizado, né, cara? Porque tá todo mundo fechado na sua própria bolha, né, cara? E assim, cara, às vezes a gente se sente um pouco culpado, porque o pessoal fala muito, quantos livros você leu, tá, né? Eu confesso pra você, eu não sou aquela pessoa de ler muito. Eu leio o suficiente, eu pesquiso, quando eu quero estudar eu me viro e tal. Mas o podcast me informa muito e me ensina muita coisa, cara. Muita coisa. Que tipo de podcast que você costuma assistir, assim? Cara, eu gosto dos podcasts históricos. Então, por exemplo, a UOL, pode citar, né? Pode. A UOL tem um podcast muito bom, cara, que fala sobre os presidentes. Histórico, assim. Isso, muito bom. Aí tem os do Chico Felice, Mulher na Casa Abandonada, essas coisas que são muito legais. Aí tem um podcast com o seu Jorge e com a Mel Lisboa, uma vez que é uma história. Você já ouviu falar? Paciente 76? Já vi. Pô, Cara, é bem legal. Bem legal. Os efeitos sonoros, né? Sim. Os passos, assim, aquela coisa meio radionovela. Nossa, muito bom. Mas eu tô muito... Aí tem um podcast cristão que eu escuto muito, que é o do Brunão da Moradas, né? Até esqueci o nome agora, me fugiu, mas eu gosto de escutá-lo, porque esse meio gospel tem ali as suas curiosidades, né? Sim. Então, aí o cara conta história. Mas assim, eu tenho alternado muito entre Inteligência Limitada. Do Vilela? Do Vilela. E é bom que o Vilela ele tem bastante coisa, você escolhe quem você quer ouvir, né? Pra quem não sabe, o Inteligência Limitada é do... Marcelo? Rogério Vilela. Ele é um produtor de conteúdo aí das antigas, né? Mundo Canibal, Cuspiologo lá. Isso. Ele é daquela turma da Web 1.0, assim, né? E eu ouço muito, cara, mas aí eu sou fã número 1, Ticaracati Cash. Nossa, esse cara é muito bom. Assim, é de tudo, né? Sim. Mas é podcast assim, você não precisa
não é nem, tem que ter identificação com quem tá ali. Não só o entrevistado, mas com quem tá entrevistando, né? Porque eu por exemplo, eu já vi gente que eu não curtia sendo entrevistado por gente que eu curtia e, pô, nossa, foi bom. Ou mudei a minha percepção a respeito dessa pessoa, né? E o bacana do formato também, a gente tava conversando um pouco offline aqui, né, antes de entrar no ar, que o formato do podcast, ele ajuda a gente a se soltar, né, assim, pra dar a impressão que é melhor do que a entrevista perfil, né, que você vai lá e entrevista o cara meio que tá tentando ali fazer uma capa, né, uma cara. No podcast não. Você vem sem pauta. Você vem sem pauta, exatamente. Você vem com o assunto, solta, né, e vai indo. E às vezes você gosta mais da personalidade do cara do que, às vezes, até do conteúdo. Você fala, bom, o conteúdo do cara não é grande coisa, mas o cara tem uma personalidade. Isso é legal, né? Tem um podcast inclusive ele é famosíssimo, que é o Rodrigo Silva, que é um teólogo e arqueólogo. Ele é arqueólogo e teólogo. Já vi. E pra quem curte história bíblica, Velho Testamento, ele é um cara sensacional, assim, porque ele é cientista, né? Junto com o Pirula. O Pirula, ele é paleontólogo, né, e ateu. Caramba. Cara, 8 horas de contraste entrevista. Total, né? 8 horas de entrevista. Um arqueólogo versus um paleontólogo, né? Mas muito bom. Vale a pena, sabe? Por exemplo, eu jamais pararia pra escutar um ateu. Entendeu? Assim, por gosto, não tô sendo, né? Não, por ideologia. Ideologia mesmo. E no sentido assim, não dele defender o ateísmo dele. Porque eu não quero escutar, entendeu? Simples. Mas você começa a ver e aí você para pra ouvir, aí você começa... É muito legal, é bom pra se informar. Eu acho... Eu sempre gostei, né? Antes de virar webcast, que nem a gente tá fazendo aqui agora, né? Eu gostava do som, assim, sempre me apeguei em rádio. E, cara, o podcast nada mais é do que um programa de rádio que a gente fazia antes, assim, online, até em laboratório da faculdade. Sim. Porra, teve né, Rádio Nesp lá, se ferrava com a gente. E eu vou te contar que eu prestei rádio TV, viu, cara? Sério? Putz, você escapou por pouco, então. Nossa, cara, não sei se é livramento. É livramento. Mas eu prestei rádio TV, cara, acredita? Olha, mas você sabe, cara, essa área que a gente vai falar daqui a pouco, né, a trajetória também do Bruno, que é corretor de imóveis aqui, a gente vai chegar lá, fiquem calmos. Só que, cara, é gostoso trabalhar com comunicação. Pode não remunerar tão bem quanto a gente gostaria, mas é muito divertido. Sim. É muito legal. Você conhece muita gente legal, né, cara? Também, muita história. Muito bom. E aqui a gente veio para conhecer a sua história, né, Bruno? Aqui o episódio é seu. Então, assim, vi que você tem, assim, uma formação bem diversa, né, cara? Fiz minha colinha aqui pra vocês verem. O Bruno é formado em ciências aeronáuticas, é isso? Isso aí, cara. E quando que você saiu do avião para chegar a vender casa, assim? Vamos lá, vou tentar ser breve. Bom, não precisa não, aqui não tem timer. Eu sempre quis ser piloto de avião. Então, meu pai me levava lá no aeroclube, né? Que antes era o aeroporto, né? Pra ver o Fokker 100, o Fokker 50 pousar. Quem é de Bauru sabe bem o que eu tô falando. Que, dava 7 horas que ia pousar, todos os carros paravam ali na gradinha, né? E ficava ali só vendo o avião pousar e decolar. E isso foi criando uma paixão. Só que a carreira na aviação é uma carreira, assim... Ela é muito boa, mas ela é como se fosse jogador de futebol. Curta. Entra 1000 na peneira pra sair meio, né? Existe até uma estatística legal, um paralelo, né? Hoje, por exemplo, você olha pro Águia, né? O helicóptero? O helicóptero. O Águia hoje, pra você ser piloto do Águia, você precisa ter prestado Barro Branco. E eu lembro na época que um professor meu que era do Barro Branco, ele era piloto do Águia, ele me falou, cara, a cada 10 que entram, meio vira piloto do Águia. E ainda assim já existia um funilamento. E, pra você chegar no Barro Branco, imagina. Nossa. Né? Então, assim, eu tinha... Hoje, vamos tentar passar que você tirar o brevet de piloto é como se fosse tirar uma CNH. Você faz um curso teórico, você presta uma prova teórica, você presta um exame médico e você faz as horas práticas. Só que era assim, pra eu me tornar piloto privado, cara, eu tinha que gastar na época, sei lá, 35 mil reais, assim. E meus pais, feirantes, nunca faltou nada em casa, mas... né? Uma vida mais humilde, né? Uma vida mais humilde. E aí eu, passei no vestibular, eu não paguei a faculdade, eu tinha uma meia bolsa, né, pelo ProUni. E inclusive foi a minha primeira turma do ProUni, eu fui, né, 2005. Né? Eu entrei na faculdade,
E eu fui cursando, e, pô, e aí a Faculdade de Ciências Aeronáuticas, ela veio para profissionalizar mais ainda a aviação, né? Então, você se torna um especialista em aviação civil. E a aviação não é só pilotar, né? Claro que todo mundo quer ser piloto, mas hoje... Mas tem outras coisas, né? Tem controlador, tem um monte de... Hoje, assim, para você ser um piloto de linha aérea, já é requisito você ser formado em ciências aeronáuticas. Mas na minha época não era, né? Tava começando. Tinha só uma faculdade no Rio Grande do Sul, na época. E aí a IT começou com o curso aqui. Pô, sensacional. Acho que é um dos cursos que a IT acertou muito, assim. Formou muita gente boa. Tinha um simulador lá também, tinha? Ou ainda tem? Não, tem um simulador. Eu lembro que a minha turma construiu uma réplica do Demoselle. O Demoselle era um dos aviões do Santos Dumont. E tinha um professor, tem ainda, né? Ele dá aula lá ainda, o professor Elson. Um abraço, professor Elson. Um gênio, cara. Sabe, e ele, não, nós vamos montar o Demoselle e a gente vai voar o Demoselle. Mas que eu vou voar o Demoselle. Que coisa o negócio da década de 20, assim. Sim, mas assim, pô, muito legal. Porque o Demoselle foi o avião do Santos Dumont, né? Logo após o 14 bis, voava o avião, né? Mas o nosso era uma réplica, bem fiel, né? E depois criamos um túnel do vento lá. A gente tem uma estrutura, na época, tava começando, tinha uma estrutura muito boa, né? E as primeiras turmas, né, que você tava... Conheci o Osiris Silva, fundador da Embraer, conheci o Marcos Pontes, pô, conheci muita gente boa, né? E aí durante o curso de faculdade, eu me apaixonei pela área de logística. Cara, eu falei, como que faz para os modais, cara, como que a estrada funciona, como que a cidade funciona, e mais especificamente para trânsito e planejamento urbano. E aí eu falei, quer saber? Eu não vou ser piloto, assim, no sentido de muita grana, eu preciso arrumar emprego. Uhum. E na época eu trabalhava num escritório de cobrança aqui em Bauru. Conhecido? Conhecido, né? Um conhecido escritório de cobrança de Bauru. O primeiro e melhor emprego que qualquer pessoa pode ter, tá, cara? Eu vou falar pra você, assim, eu tenho amigos que estão lá até hoje, fizeram carreira, mas pra quem quer começar, pô, é uma escola, né? E aí eu comecei a trabalhar, e aí eu prestei vestibular de logística na FATEC e passei. Aí eu ia todo dia pra Jaú pra estudar logística. Fazendo logística, eu tava na Pascoaloto já, né? Já fazia 6 anos de Pascoaloto. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou travar minha faculdade e vou virar missionário. Do nada, assim. Do nada. Peraí, era piloto, agora eu vou trabalhar com logística, mas quer saber? Acho que eu vou salvar almas agora. Não, assim, eu sempre tive envolvimento com a igreja, né? Então eu fiquei 1 ano fora, fiquei em Pitangui, Minas Gerais, trabalhei com criança em situação de risco, fiquei um tempo na África do Sul, tempo curto, trabalhando em orfanato e casa de recuperação. Voltei pro Brasil, voltei a trabalhar, eu voltei isso em 2011 já, voltei a trabalhar na Pascoaloto. E aí na Pascoaloto eu já voltei pra faculdade, me formando em logística e, cara, eu vejo assim que Deus coloca as coisas, né? Uhum. Eu me inscrevi numa vaga da Ambev e passei, cara, na entrevista. Na Ambev daqui do... Ambev Pertinho, de Agudos. E aí eu virei na lista de logística da Ambev. Aí, porra, cara, o cara com 23 anos, trabalhando já na área em qual tá se formando, eu me senti um privilegiado. Sim, mas é mesmo. Né? Porque a gente sabe que é duro, né? E aí comecei na Ambev, trabalhei na Ambev, e a Ambev eu comecei a ter, por incrível que pareça, comecei a ter meu primeiro contato com a área comercial e comecei a me encontrar. Aquele negócio de conversar com gente. Uhum. E aí, pô, me formei em logística, na Ambev comecei a crescer, cara, a empresa animal. Enorme, né, cara? É um monstro aquilo lá. Eu falo assim, lá você aprende o intraempreendedorismo, você aprende a criar relação. Eu não consigo bater minha meta sem conversar com você, porque a meta vamos dar um exemplo. A meta de logística, ela é atrelada à meta de vendas, que é atrelada à meta do financeiro. Então, cada um tem que exercer o seu papel regulador e seu papel produtivo para que todo mundo chegue no objetivo. Então, você aprende a conflitar. Sim. Porque às vezes o que é bom para logística não é bom para vendas e não é bom para o financeiro. Normalmente não é, né? Nunca é, né? Mas mesmo me ensinou muita coisa, a parte institucional, de lidar com pessoas, né? De lidar também com estresse, com picos de resolução de problemas. Uma escola. 2 meses antes de casar, eu conheci um amigo, fui num retiro da igreja em Marília, fui dar um treinamento para criança, assim, brincar, fui lá, né? Trabalhar. Conheci um amigo e falou, cara, você é muito comercial. Quer trabalhar comigo? Eu falei, cara, como assim, né, velho? Tô bem, tô feliz. E faltava 2 meses pra eu casar. E aí, cara, eu fiz uma guinada na minha vida. Eu fui virar representante de vendas farmacêutico, propagandista. Farmacêutico, que é uma área boa, inclusive, né? Eu tenho amigos que saíram do turismo pra trabalhar nisso aí e não saíram mais. Não sai. É assim, ó, paga muito bem, você aprende muito.
Imagina assim, você que é publicitário, né? Comunicador, você é o seguinte, você vende, mas não vende. Porque imagina, eu entro, apresento meu medicamento e eu tenho ali, cara, é assim, ó, você pensa que fica muito tempo com o médico? Não, cara, é 2 minutos na sala do médico em pé. Tem médico que nem pede pra você sentar. Depois de um tempo você vai criando um relacionamento, aí o cara pede pra você sentar, aí você consegue levar o cara pra almoçar, mas isso é Anos de anos de trabalho. trabalho. Tem caras assim que hoje, né, viram amigos pessoais de médico, né? E uma profissão que eu respeito muito. Eu tive que aprender, cara, porque imagina, olha o ciclo do cliente. Eu fui, convenci você, médico, a prescrever o meu produto. Tá. Aí eu tenho que convencer. Aí o seu paciente ele tem que aceitar o seu tratamento, aderir a ele, ir na farmácia. Na farmácia não pode ter a troca da medicação, porque é marca. É. Então, por exemplo, sei lá, prescrevi lá o aripiprazol, que é o Aristab. Só que tem o genérico, que é mais barato, ou, né? E a margem do genérico acaba sendo maior para a própria farmácia também, né? E aí o balconista vai trocar para o genérico. E aí o paciente tem que continuar com o tratamento. Então é uma venda muito trabalhosa. E onde está o meu ponto de atuação? Na conversa com o médico em 2 minutos. Então, Caraca. Tem que pular tudo isso aí com 2 minutos de conversa. por isso que eu respeito muito, cara, a profissão. E aí eu viajava muito, né? E aí, né, depois disso eu fiz uma... Você casou, né? Casei. Casei com você falou 2 meses antes de casar, eu mudei de emprego. Falei, Não, já era, sim. o casamento foi opção. Casei. Aí o que aconteceu? Quando eu casei, eu trabalhando nessa parte farmacêutica, eu me vi assim, pô, Felipe, eu tenho 2 profissões, mas não tenho nada. Porque ciências aeronáuticas é uma coisa muito específica. Logística é uma coisa muito específica. Entrei na FGV, fiz uma pós-graduação em administração de empresas, que foi a oportunidade que eu vi para poder meio que juntar. Pô, me tornei um especialista. Né? Eu sou um especialista em administração de empresas. E, pô, já é uma formação Sim. genérica, mas uma formação específica também, né? Porque a administração de empresas, ela te dá uma dimensão de financeira, comercial, ajuda logística, ela traz tudo isso, né? E aí, depois na FGV, na época, logo depois eu me formei, deu 1 ano, eu fiz também uma MBA de marketing e vendas lá, que hoje acaba sendo a minha formação oficial, né? Que é o que você mais usa. Que eu sou um vendedor, na verdade. E aí meio de 2019, minha esposa engravidou do meu segundo filho, e eu ficava muito tempo fora de casa, cara. Eu adorava fazer o que eu fazia, mas eu ficava muito tempo fora de casa. Eu falei, eu preciso ver meus filhos crescer, eu preciso ajudar minha esposa. Porque toda vez que eu saía pra ficar fora de casa, eu tinha 20 dias úteis, eu tinha 10 que eu dormia fora de casa. Isso machucava, assim. Sabe? Você tá realizado numa área e ferrado na outra, né? Porque... Sim, e aí, pra você ver a importância do network, né? Um amigo da Ambev, que foi meu par na Ambev, ele tava de diretor numa incorporadora aqui em Bauru, e ele falou, cara, eu tô com uma vaga na área de novos negócios. O que é novos negócios? É o cara que compra as áreas, que pensa no produto, que negocia o terreno, que faz todo o desenvolvimento para depois essa área ir para um sistema de aprovação, para depois você ir para uma área de vendas, né? Então é o cara que chega primeiro. Então eu cheguei, eu vi o terreno é mato. O que cabe aqui? Qual que é a demanda? Como que cabe? Para onde que vai? Quem que é o dono? Como que ele aceita? Como que ele negocia? E são negociações longas. Sim. 1, 2. Eu tenho negociações que eu fechei que começaram há 8 anos atrás, por exemplo, e eu consegui concretizá-las. Então assim, né? Negociação que começou e terminou, mas assim, ela começa, termina, e depois você muda, a cidade muda, você tem que mudar o vetor. Então, por exemplo, tem área de alto padrão que virou área popular, tem área popular que virou área de alto padrão, né? E você vai Era um empreendimento que era para ser residencial, acabou virando um meio comercial também. Meio comercial. E assim, é tudo time de negócio, tá, cara? Tudo tem um começo, meio e fim. Então, a gente usa uma expressão muito usada, quem é vendedor me fala, sabe? Que é o sair da mesa. Pô, chego no limite, ancorei, tá? Pô, cheguei no limite. Cara, não chegamos no nosso ponto de equilíbrio aqui onde a negociação fecha, eu vou sair da mesa. E sair da mesa também é uma estratégia de negociação. Sim. Né? E para ambos os lados. Então, pô, a gente tá aqui negociando às vezes um serviço. Pô, Felipe, assim eu não quero. Bruno, se não for isso, eu não vou fazer esse serviço pra você, não vou te atender. É nobre, você saiu da mesa, e aí gera aí começa a gerar dúvida no imponente, né? Fala, será que eu tô fazendo uma boa escolha? Não é melhor eu ceder? Então, também é uma estratégia. Talvez eu esteja pedindo demais mesmo, tô exagerando na dose aqui. E aí eu lembro até hoje que me perguntaram na entrevista assim, cara, beleza, você vai vir trabalhar aqui no mercado imobiliário, o que você entende de mercado imobiliário? Eu falei, nada. Já comprei uma casa de uma vez, né? Cara, eu não sabia ler uma matrícula. E aí, imagina, eu sem ser engenheiro, sem ser arquiteto,
sem saber de mercado imobiliário, ter que pensar, olhar pro terreno e saber, cara, vai ser uma obra cara, uma obra barata, tem infra na porta, não tem, vai ter que puxar, quanto vai ser de contrapartida, o que cabe aqui, eu tenho que entender um pouco do mercado, qual que é a tipologia. E aí, irmão, é Deus. É Deus, trabalho e aprendizado rápido. Tive boas entregas, fiquei 4 anos nessa função. Me destaquei, graças a Deus, assim, eu entreguei bons números para a cidade, para a empresa. E migrei para vendas. Me deu uns 5 minutos assim. Falei, cara, vou para vendas. E Também aí... tem uma questão do comissionamento ali também, que é muito atrativo, né, Bruno? Por exemplo, eu vejo de fora, né? O pessoal se interessando muito para ser corretor, trabalhar na área comercial, porque pensa, porra, cara, se eu vender um imóvel a cada 6 meses, vale o esforço, entendeu? Esse apelo da comissão, ele foi o determinante pra você? Na verdade, não. Não? Porque, assim, não e sim, né? Hoje eu penso assim, hoje eu sou muito mais pelo dinheiro do que pelo amor. Uhum. Eu gosto do que eu faço, mas é muito mais pelo dinheiro do que pelo amor, né? Mas eu aprendi, sabe, Felipe? Porque no começo, eu queria muito seguir a área corporativa, né? Eu queria me tornar um diretor da empresa, eu queria me tornar um incorporador, mas para isso eu tinha que passar por várias áreas da empresa. Então eu já entendi a parte de incorporação, que é assim, ó, quem entende corporação imobiliária hoje tá à frente de muita gente. Porque incorporar não é fácil, né? É uma das coisas mais difíceis que existe, por isso que eu tiro o chapéu para incorporadoras, cara. Eu tenho uma pergunta aqui que eu depois já vou querer engatar nisso aí. Beleza, vamos falar delas. Porque eu tiro o chapéu porque é um negócio assim, você tem que ser bom, cara. Se você não é bom, você não entrega. Entendeu? E você é muito volátil ao mercado. O Brasil, a gente pode até falar isso depois mais pra frente, o Brasil é um mercado que ele alterna de 5 em 5 anos. Historicamente é Selic alta, Selic baixa, né? Então você tem que ser corajoso, cara, pra incorporar. Mas vendas é outra coisa, cara, é sentir o cliente. Então, é aquele negócio. Essa xícara aqui, ela tem que valer R$10. Uhum. Mas ela não vende por R$10. É aquele negócio, se você faz um baita de um imóvel e você fala, nossa, aqui vende por 1 milhão. Cara, o imóvel é maravilhoso, mas você tá na localização errada, você não vende por 300 mil. Ou se você não tem o público pra comprar esse negócio por... É assim, e também entender a demanda, porque tem público pra tudo, tá? Vou falar pra você, eu falo assim, eu admiro, eu conheci um cara que vendia jazigo, lote de cemitério. Esse é bravo, hein? Cara, esse é bom. Cara, todo mundo vai passar por essa experiência um dia, né? Espero que a gente passe, porque senão é a gente que tá morrendo, né? Meu, o cara te atende assim, ó, como se fosse a melhor coisa do mundo, sabe? Um amigo meu, cara, o filhinho dele faleceu, né? Foi bem doloroso. Ele falou, Bruno, me ajuda, cara. Você consegue, né? Eu tô aqui no hospital, você consegue negociar? Eu liguei pro cara, tipo assim, 3 da manhã. Felipe, o cara me atendeu numa... euforia. Falei, cara, que vontade de morrer. Brincadeira. Mas a impressão que eu tenho com funerária, né? É funerária. Eu fui comprar... É a funerária. É funerária. Os caras meio que, tem time... Você tá mó depressão e os caras... Porra, é uma venda, né? É uma venda. E, cara, e os caras ganham dinheiro com isso, e, né? Bom, e aí eu fui para vendas, comecei atuando no mercado popular, né? Que é o mercado hoje majoritariamente dominado pela Minha Casa Minha Vida, né? Que, graças a Deus, o Brasil tem essa possibilidade, bom para quem incorpora, bom para quem compra. E depois eu fui atuando no médio alto, mais médio do que alto. Quando a gente fala médio alto, nós estamos falando de valores assim, para Bauru, o que seria médio alto? Tudo acima de 1 milhão. Tudo acima de 1 milhão. Porque dentro do médio alto tem um perfil investidor. Porque hoje o investidor, ele não é ele pode ser várias classes, mas assim, você não tira da sua casa para investir. Você se programa para você suprir a sua casa e depois investir. Então você precisa ter uma renda, um conhecimento, uma noção, né? E então é que a gente gosta de separar, né? O comercial investidor também é médio padrão. Mas assim, imóveis acima de 1 milhão, 1 milhão e 100 para foco em moradia, principalmente. Seria o alto padrão. E o altíssimo, cara, aí é coisa de... Vamos colocar o seguinte, altíssimo padrão 100 mil de renda mensal para cima. Né? Abaixo disso é classe média, sinto informar. Abaixo de 100 mil você é classe média. Ninguém vai ficar ofendido aqui, porque eu acho que todo mundo tá assistindo esse podcast aqui. Não deve ter ninguém, eu espero. É engraçado, né? Porque hoje o poder de compra de uma família de 30 mil
ela é igual ou menor do que uma família de 10 mil. Sério? É porque, vamos lá, Felipe, imagina o seguinte, você casou. Você é casado, cara? Sou. Você é casado. Aí você tem filhos? Ainda não. Tá, beleza. Você foi lá e teve um filho. Aí você botou um filho, você colocou o seguinte, cara, eu não vou colocar meu filho no estado, vou colocar numa escola. Aí você vai lá, cara, é um filho só, você coloca ali no 1.500, 1.600 conto de mensalidade, você bota seu filho numa escola. Apertou. Você vai tirar seu filho da escola? Não. Você não vai. Você aprendeu a andar com um carro 2022, 2 anos de uso, você vai voltar para um carro de 2000, 2010? Você não vai. Então a classe média, ela é a classe que paga tudo e assim, e não nem falo, por que não baixa o padrão de vida? Cara, se tem uma coisa que ninguém gosta e ninguém consegue é baixar o padrão de vida. Entendeu? Depois que você aprendeu a tomar café gourmet, cara, café quadro do posto, sabe? Só no sufoco, só na última opção. A não ser que você seja vendedor, porque vendedor toma qualquer coisa, né, irmão? Se fala que tem cafeína, o cara tá usando. É uma dependência. É uma dependência. Né? Então, hoje a família de 50 mil de renda, esse cara ele já mora pagando 7, 8 mil pra morar, porque ele não quer morar em qualquer lugar, entendeu? Ele já não tem um carro só, vai querer ter 2. E não é qualquer carro. Esse cara já não vai deixar de viajar uma vez por ano. Mas onde que você falou que ele fica igual ao de 10? Essa parte eu não peguei. O de 10, por exemplo. O que torna ele Porque tão... é o seguinte, cara, se você tem 10, se você tá ganhando 10 mil, e seu filho, você anda com um carro 2005 e seu filho tá... Tô tentando colocar. Se na sua renda cabe... Você não tem filho, por exemplo. Sabe, você apertou o dinheiro, seu filho não vai mudar de escola por causa disso. Sim. Entendeu? Você não vai deixar de andar de ônibus por causa disso. E pra você que tá vendendo um imóvel, isso daí acaba sendo o mesmo peso, vamos falar. O mesmo peso. E isso no comportamento do consumidor, porque veja bem, hoje, cara, isso é uma mudança de 3 anos pra cá, 4 anos pra cá, tá? Quem comprou um imóvel com uma renda de 3, 4 mil há 3 anos atrás, hoje não compra mais esse imóvel. Hoje o mesmo imóvel, vamos por exemplo assim, um apartamento de 50 metros, um apartamento de 300 mil. Hoje você, com uma renda de 3 mil, 3.500, você não financia mais um apartamento de 300 mil. Você precisa financiar um apartamento aí de 180 mil, 200 mil. Entendeu? Aí, vamos lá. Imagina que um casal, uma renda aí de 7 mil reais. Esse cara não financia um apartamento bem localizado por 400 mil, 450, não financia. Só que ele já aprendeu o que é bom. E aí ele vai para aluguel. Aí o aluguel dele, hoje um aluguel em Bauru, num apartamento de 80 metros na Vila Aviação, por exemplo, você não paga menos de 4 mil reais. Entendeu? E aí, essa pessoa que aprendeu a morar bem, ela não vai voltar pra morar na franja da cidade. Entendeu? Entendi. Por isso que eu falo que isso... Meio que iguala. Iguala. Não tô falando... colocando proporções, entendeu? Sim. Então, um cara de 30 mil, 40 mil hoje, ele não vai abrir mão de 2 carros, já acostumou com aquilo, entendeu? E eu tô falando isso, não pra não generalizar, eu vou falar da minha vida. Eu hoje, pra eu voltar pro meu padrão de vida de 10 anos atrás, cara... Sofrido, né? Meu Deus do céu, eu não tem como, né? Tem, claro, a gente vai dar um jeito, mas assim, você trabalha muito mais pra conseguir ganhar dinheiro, pra manter o seu padrão do que o contrário, sabe, Felipe? Entendi. Não sei se você consegue visualizar. Não, eu achei legal esse exemplo que você deu, porque, por exemplo, para nós que trabalhamos com publicidade, né, e fica o tempo todo classificando públicos, né, então tipo assim, esse cara tem, no caso para nós aqui, empresas. Beleza, eu vou negociar o TED Chat lá com a empresa que tem faturamento de, sei lá, 5 milhões, o cara é lógico que ele tem 2 pau para pagar no TED Chat por mês. Sim. Eu sei que ele tem. Já o cara que tem um pequeno negócio, que tem um faturamento lá para baixo de 100 mil, ele já vai sofrer um pouco mais, ele vai fazer mais conta, vai demorar mais para ele fechar. E no seu caso, você tá falando que é mais ou menos a mesma coisa. Você falou assim, bom, tanto faz, o cara ganha 40 ou ganha 10, ele vai ter grana para investir num apartamento de 200 mil, 300 mil, que nem você falou, Sim. né? E assim, até legal, né? Porque a gente fala sobre essa questão, um ponto. Às vezes eu vejo, eu conheço pessoas próximas, até clientes, que você fala, o cara é dono de uma empresa que fatura 300 mil por ano, 300 mil por mês. É um bom número? Só que você vai olhar a margem do cara é 5, 10%. O cara volta pros 10 conto. Então é muito esquisito. O Brasil, ele nos proporciona esse tipo de peças, né? Aí a bibliografia que a gente pega de... Tudo gringa, né? Propósito, né? Quase todo o conteúdo que a gente pega de
tudo científico e tal, é tudo Canadá, Estados Unidos, Europa ou Ásia. Agora tem muita coisa da Ásia. Muita coisa da Ásia. Aí você vê que, cara, a gente parece Springfield, né? Tipo assim, é outro mundo. Tava até vendo um podcast do Cafeu essa semana aí que rolou. Foi meu banco de monografia, inclusive. Foi? O Renato Café é o economista aqui mais conhecido da cidade. Ele. É um gênio, né, cara? Pô, ele explica de uma forma muito didática, né? Jornalista, professor incrível. Abraço, Café. Você não me deu uma nota boa na monografia, mas... Vai ficar esse ranço, mas tudo bem. Brincadeira, maior respeito. Pô. Estive com ele recentemente. Ele tava explicando não lembro quem que tava na banca lá, falando por que o imóvel em Bauru vale é tão mais caro o metro quadrado do que em outras cidades do mesmo porte. Que é um debate que é constante com o investidor, principalmente. Pensa, o cara tá lá em outro país, ou até aqui mesmo, né? Em São Paulo, tem muito investidor de São Paulo que investe no interior. O cara vai fazer a conta do metro quadrado. Ele vai chegar em Ribeirão Preto, por exemplo, que é uma cidade bem maior do que Bauru. E vai ver o preço do metro quadrado lá e aqui, ele fala, ué, o que tá acontecendo? Que Bauru é tão especial que o metro quadrado aqui é 13 mil? Tipo assim. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Esse papo não cola mais. Cola, cara. Ó, apesar de o mesmo 1 bilhão ser o mesmo aqui sem São Paulo, nós estamos falando de mercados, retornos e comportamentos totalmente diferentes, sabe, Felipe? Bauru existe uma ainda, né? Estamos discutindo o plano diretor de Bauru. Ele está se discutindo desde a época do governo anterior. Entendo o motivo, porque é uma coisa muito importante. O plano diretor é um processo participativo que exige muita dedicação, muito espaço. Mas Bauru ainda tem uma legislação de década de 80 para uso e ocupação do solo. Ainda tem algumas coisas que ficam subjetivas. Então, por exemplo, contrapartida, né? Hoje eu faço um relatório de impacto de vizinhança, né? E aí um exemplo hipotético. Vamos supor que eu comprei uma área e aí eu vou lá e eu faço um relatório de impacto de vizinhança, estudo de impacto de vizinhança, para colocar um posto de gasolina. Não sei se esse é o exemplo ideal, mas, sei lá, colocar uma agência de marketing. Uhum. Aí você vai ter que fazer um estudo, o quanto de pessoas vai movimentar, trânsito. Aí vai lá no seu estudo de impacto de vizinhança e vai falar que a sua agência ela vai causar 0 impacto naquela região. Beleza. Como que você explica para a comunidade que você vai construir um prédio, que vai ter estacionamento, essas coisas, e não vai contribuir com nada no seu entorno? Mas a técnica, o estudo tá aqui falando que não. Tá. Mas aí, quando você não tem uma legislação desenhada, uma legislação desatualizada, você acaba abrindo espaço para interpretações. E a interpretação entra muito o CPF da pessoa, né? Então é muito do que eu acho e o que eu não acho. Então, por exemplo, às vezes, para você, um café de R$10 é caro, para mim é barato. Uhum. Então aí a gente tem que definir o que é caro, o que é barato. Então qual que é o tipo de impacto? Aí você vem com uma lei, independentemente do impacto, existe a outorga onerosa, que você precisa comprar o direito de construir, porque isso vai ser feito para poder investir numa outra área da cidade. Enfim, Bauru ainda está consolidando isso. Então o novo plano diretor, a nova lei de ocupação do solo, ela vai trazer essa certeza jurídica, né, até para o próprio servidor quanto para o próprio empresário. E isso é natural de uma cidade igual Bauru, que há 10 anos atrás era 70% do que é hoje. Então, inclusive tem essa discussão em outras cidades, por exemplo, muitos prédios que estão lançando, se eu não estou enganado também, está no plano diretor do uso e ocupação, que é o número de pavimentos. Pô, isso faz total diferença para um incorporador, né? Porque ele vai fazer um prédio de 15 andares, é um custo e uma receita. Se ele for fazer um de 25, é quase o dobro do prédio, né? Quase o dobro de construção e o dobro de retorno. Existe um debate em relação a isso, né? Porque, tipo assim, esse quadrado aqui pode subir até quantas vezes, né? Tá, vamos só concluir essa parte do metro quadrado, a gente vai chegar aqui, isso é um assunto bem legal. Uhum. Porque veja bem, Felipe, aí, vamos lá, Bauru é uma cidade, cara, que a última vez que eu contei tinha 11 atacados. Uhum. Isso, cara, proporcionalmente absurdo. É uma cidade que hoje existe uma faculdade particular em Bauru que tem 10 mil alunos, tem 1.000 alunos pagando R$10.000 por mês, cara. De onde esse povo vem? Aí tem a USP, que graças a Deus veio com a residência, o Centrinho que é referência. Então Bauru começou a criar uma demanda, e Bauru é o seguinte, Bauru, ela tem uma dificuldade de infraestrutura no seu entorno, né? Isso não é de agora, é de muito tempo. Até por ter uma legislação de uso e ocupação do solo um pouco desatualizada, né, ao meu ver.
Mas é tudo opinião minha isso, né? Uhum. E a discussão do plano diretor vai melhorar isso. Mas o que acontece? Hoje os grandes investimentos, eles vão para cidades no entorno de Bauru. Só que veja bem, Felipe, vamos dar um exemplo da Bracel, né? Uhum. Lençóis Paulista. Lençóis Paulista. Puta do negócio da hora. Só que não tem mão de obra aqui na região para Bracel. O que a Bracel vai fazer? Ela vai importar. Aí ela vai importar um engenheiro de Belo Horizonte. Esse engenheiro de Belo Horizonte, acostumado com a vida numa cidade grande, ela não vai querer morar numa cidade pequena. Ela vai querer morar numa cidade que ofereça para ela um mercado 24 horas, que ofereça para ela uma proximidade com alguma coisa. E aí que te explica por que o cara às vezes topa pagar R$4.000 num aluguel num apartamento de 30 metros quadrados. Uhum. Porque é o padrão de vida que o cara criou. Então eu prefiro morar bem. E aí mas eu não quero um grande. Com esse valor você aluga um grande. Beleza, mas por que eu vou ter um grande se eu não fico em casa? E aí você começa a entender como é que o mercado imobiliário começa a se comportar, sabe, Felipe? E aí, por isso que o metro quadrado de Bauru hoje, eu não consigo comparar ele com outra cidade. São Paulo hoje está proporcionalmente saturado de estúdios. Sim. Aí o pessoal fala, Bruno, mas em vez de eu comprar estúdio em Bauru, eu prefiro comprar estúdio em São Paulo, que é o mesmo preço. Ok. Aí o mesmo milhão daqui é o mesmo milhão de lá. Só que vamos pensar em rentabilidade, tempo de pagamento e liquidez. Vamos lá. Você prefere vender um imóvel onde tem 1.000 igual ao seu ou onde tem 500 igual ao seu? 500, né? É aí que eu falo que as árvores que gorjeiam como lá, entendeu? Mas aí eu vou ainda te interpelar de algumas coisas. Por exemplo, Não, vamos lá. Eu vou comprar um estúdio do lado do Allianz Parque, que tem ocupação gigante, que tem show, que eu sei que vai ter ocupação. Por um valor, vamos falar aqui, uns 400, 450 mil que você encontra Até menos. Até menos. Lá. Aí, ou você vai pegar um apartamento aqui em Bauru, perto de uma universidade, que nem você falou, né? Um centro que vai ter demanda. Cara, eu acredito, assim, a olho como leigo, que eu vou ter maior sucesso de rentabilidade num apartamento em Perdizes do que na Vila Aviação aqui, pelo mesmo valor. É essa que eu acho que é a conta que o grosso da população faz, de falar, porra, mas por que então eu vou investir aqui? Na verdade, é assim, ó. Vai muito do que você quer. Se você quer capital, se você quer giro, se você quer fluxo de caixa, é uma análise muito bem feita. Se você quer construir patrimônio, não tanto. Vou te dar um exemplo. O que é mais fácil mudar de lugar hoje? O Allianz Parque ou a USP, em Bauru? É o Allianz Parque. Entendeu? O que é mais fácil mudar de lugar? Um hospital ou uma grande faculdade? Entendi. Então, assim, cara, a sua análise é perfeita. Mas pense em liquidez. Agora, vamos lá. Eu tô gerando... a gente fala isso, a literatura, ela traz isso também, que são os polos geradores de demanda. Então, por exemplo, hoje o Allianz Parque me traz uma baita de uma demanda, show e jogo. Aí, daqui 15 anos, aparece uma lei municipal que proíbe show em São Paulo. Quebrou todos os empreendimentos da região. Entendeu? Ele é um polo gerador de demanda, mas ele... Aí você começa a colocar entre, aí tudo vai... Aí é uma coisa, a liquidez disso. Aí só que nesses 10, 15, 20, 30 anos, muita gente começou a derrubar a casa e construir prédio para botar estúdio ali. Sim. Então, além de você ter uma... Eu não vou falar tanto da concorrência, porque a concorrência, na verdade, vai colocar um monte de coisa ali e sempre vai ter demanda. Né? Mas vai chegar uma hora que vai ter mais oferta do que demanda, que é o que já está acontecendo em algumas regiões de São Paulo. Né? Gente, não tô falando que Bauru é pior ou vice-versa. Eu tô abordando essa parte da literatura do gerador de demanda que você tá abordando aqui comigo. Sim, é um estudo de caso. Vamos fazer assim. É estudo de caso. Agora vamos lá. Você é um cara esperto, antenado, você percebeu que esse movimento tá acontecendo. Você tem uma informação privilegiada. Onde é mais fácil você se livrar? De um estúdio onde tem um monte, né? Ou de um estúdio onde tem menos, onde você consegue vender, rentabilizar, colocar num negócio. Por exemplo, hoje, vamos supor que você tem um lote, mas você tem uma casa. Eu vou comprar essa casa de você. Eu vou chegar pra você e falar assim, ô Felipe, cara, eu quero botar um estúdio aqui pra você lá em São Paulo por 700 mil no negócio. E vou te devolver 300 mil e vou comprar a sua casa. Entendi. Ô Bruno, ô Thiago, ô Felipe, eu tenho aqui um estúdio em Bauru, na Vila Aviação, quero te botar por 500 mil no negócio. Onde é mais fácil você, que é uma pessoa que não tá acostumada, não tá nesse meio, a aceitar o negócio? Onde você conhece. Sim. Então tudo isso, assim, é muito de o que você quer. Então, por isso que você tem que ser bem instruído com um corretor de imóveis, ser bem instruído com uma pessoa que tá ligada com o que tá acontecendo. Entendeu? Gente, a gente assim, ó, eu sempre falo pros meus clientes, pros meus amigos, compre um imóvel pensando no que você vai fazer com ele depois. Não adianta você comprar,
Ah, mas por mais que eu vá morar por 20 anos, cara, por mais que você vá morar por 20 anos, ele tem que ter uma utilidade. Que é o uso, eu esqueci o nome técnico, mas é o uso, exercício, é o uso... Seria, na verdade, não é o uso, seria o... Meu Deus do céu, usa muito na literatura. Que é a função social da propriedade. Função social da propriedade. Isso, a função social do imóvel. O imóvel tem uma função social. Todo imóvel tem uma função social. Esse aqui, por exemplo, que a gente tá falando, tem uma função de abrigar o meu escritório. Exatamente. Tanto é que quando você vai olhar os movimentos de ocupação, os movimentos até de moradia popular, de tirar as pessoas da vulnerabilidade da rua, falam-se muito sobre a função social, o exercício social da propriedade. Não quero ser ideológico, né? Até porque não quero falar sobre o que eu concordo ou o que eu não concordo. Mas é mais ou menos assim, para ser polêmico, mas ser bem... Usar uma hipérbole, não sei se é uma hipérbole, né? Mas assim, por que existe a reforma agrária? A reforma agrária ela existe porque, eu tenho uma área improdutiva e eu tenho um alimento caro. Eu pego o alimento que é caro e pego esse cara que não está produzindo e começo a produzir porque eu vou diminuir o alimento. Seria essa a teoria do negócio, né? Sim. A gente sabe que, no final das contas, como tudo acontece no Brasil, começa a existir interesse e tudo mais. Mas a reforma agrária, na prática, na teoria, ela é maravilhosa, a ocupação é maravilhosa. Né? E não tô defendendo, não, tá? Eu tô achando assim, seria o exercício da propriedade. Então, cara, por que eu tenho, por exemplo, eu tenho, sei lá, uma cidade onde tem 10 mil pessoas morando na rua e, ao mesmo tempo, eu tenho 5 mil imóveis vazios sem ocupação, sem função? Que é uma realidade também em grande centro urbano, que é uma né? realidade. E aí onde o governo, o poder público tem que exercer o que ele tem que exercer, que é o IPTU progressivo. Isso existe um dispositivo na lei, você tem que ser o terreno lá, você não tá construindo, você vai pagar mais caro. Ah, você não tem que me obrigar a construir. Não tenho que te obrigar a construir, mas você tem que dar uma função social pro seu imóvel. Entendi. Tá? E a gente não pode, senão vira tudo especulação. Exatamente. Isso não é a minha opinião, tá? Isso é literatura. É como que hoje as leis, as coisas são discutidas, tá? Não vou entrar no mérito de opinião aqui, né? Até porque não é o que eu quero. Eu quero, assim, tentar elucidar essa dúvida que você teve aí, sabe? Explicar a coisa mesmo. Porque gera muita dúvida pra nós, assim, que só somos consumidores. Poxa, beleza, você vai comprar a sua casa porque por questões familiares, né? Quero morar perto dos meus familiares, vou ficar nesse bairro aqui. Tá. É um jeito. Agora, pra quem tá incorporando, pra quem tá pensando, cara, tem que pensar em tudo. Você quer ver um exemplo? Vou usar o seu exemplo do prédio, tá? O que você acha que dá mais dinheiro pro incorporador? Um prédio de 25 andares, todos com vagas de garagem, ou um prédio de 10 andares, todos com vaga de garagem? No meu senso comum, aponta que quanto mais andar, mais vantajoso. Beleza. Quanto mais você sobe, mais você tem que descer. Quanto mais você desce, mais cara fica a obra. Mais caro você tem que vender, mais difícil é de você vender e menos margem você tem. Então você olha a região, você fala assim, aqui eu posso construir 5 vezes o terreno. Beleza, no papel aceita tudo, mas economicamente isso é viável? Uhum. Por exemplo, o CA daqui do centro de Bauru é o CA5. Eu posso pegar hoje, o que quer dizer com CA, né? Que um terreno de 10 mil metros me possibilita construir 5 vezes, 50 mil metros. Certo. Tá? Isso é o que já existe. De privativa. Hoje é o CA, acho que o CA do centro de Bauru ainda é 5. Ou vai estar essa discussão. Isso é maravilhoso porque quando você começa a olhar o direito a compra do direito de construir. Aqui eu não preciso comprar porque eu posso construir até 5. Então até incentivo a construir no centro. Entendeu? Mas, por exemplo, a mesma sala de 30 metros aqui no centro, ela não custa a mesma coisa que uma sala de 30 metros na Vila Aviação. E não existe dispositivo legal na lei que consiga controlar o mercado. E é mercado. Eu olho muito pra Bauru e falo assim, Bauru, é muito óbvio você olhar pra Bauru. Hoje, alto padrão em Bauru é Vila Aviação. Tudo que não for Vila Aviação não é alto padrão. E isso vem historicamente. Começou a região da Praça Portugal, depois foi pro Jardim, ali é parte do pessoal dos Martas, ali, da Fazenda do Marta, que é o Estoril, que inclusive, excelente bairro pra se morar. Jardim América, Jardim Europa, Vila Aviação. Né? Agora a Vila Aviação B que tá tendo a expansão dela. Você sabia que a Vila Aviação é um loteamento da década de 60, cara? Não é um loteamento recente, é um loteamento antiguíssimo. E assim, Bauru tem isso facilita pro incorporador você ter essa direção. Outras cidades que eu já atuei, por exemplo, o alto padrão é espalhado. Né? Campinas, o alto padrão ali. Mas tem lá a parte do Cambuí, mas é espalhado. Né? Hoje você olha São Paulo, hoje você olha Morumbi, é o alto. Não, cara, Morumbi é a classe média. Né? Já foi, né? Jardins ali, Moema, top. Né? Mas hoje, cara, se você olhar São Paulo, por exemplo,
Morumbi foi pra Alphaville foi pra Aldeia da Serra, Aldeia da Serra agora tá na Fazenda Boa Vista. Daqui a pouco tá em Itu. Cara, a Fazenda Boa Vista, a renda média familiar da Fazenda Boa Vista é 300 mil reais por mês, cara. Ali o bagulho é louco. Ali, entendeu? E aí você começa, assim, é assim que você começa a entender o porquê que eu vou, como que eu vou construir, como que o mercado imobiliário funciona. Então é muito hipotético você virar pra mim e falar assim, mas o metro quadrado de Bauru tá muito caro, Ribeirão Preto é mais barato. Só que Ribeirão Preto tem, só econômico, tem o triplo, quádruplo de players do que tem em Bauru. Uhum. Então ele já tem que concorrer com... E aí começa assim, e a margem da incorporação não é alta, tá? Eu tenho uma dúvida, eu até tava segurando aqui pra te perguntar. A gente teve um caso exemplar aqui recente, que é da Patriani, né? A Patriani era uma construtora e incorporadora. E aí agora, recente, há um mês, poucos atrás, a Patriani teve problemas de liquidez, né? Pelo menos o que foi noticiado. E ela deixou de ser uma construtora. E ela passou a ser apenas incorporadora, segundo as próprias palavras do Walter Patriani, o dono da empresa. Então, assim, qual é a diferença? É um recuo estratégico, né? Porque vamos colocar aqui, por exemplo, deixa eu pegar um player grande, a MRV, que eu posso citar com tranquilidade, porque é um player que tem capital aberto na bolsa, então dados públicos e tudo mais. A MRV, ela incorpora, ela constrói e ela vende. Ela é os três. O processo de incorporação é onde eu pego uma gleba, parcelo o solo, construo ali aprovo um projeto de um condomínio, né? E aquela matrícula única se tornou centenas ou dezenas de matrículas. A teoria não é essa, mas tentando ser... Sim, sim. Né? Só que não necessariamente eu posso incorporar, então vamos lá. Eu vou lá, eu começo. Comprei o terreno, aprovo o projeto, passo por todo o sistema legal, tal, aprovei, tal, lancei, criei a matrícula. Aí eu vou chegar pro cartório, pro registro de imóveis, e falar assim, essa matrícula de 10 mil metros, a partir de agora vai se tornar 150 matrículas de tantos metros quadrados, com tantas pessoas, vou entrar com registro de incorporação. Então, eu tô pegando aquela propriedade e transformando ela numa multipropriedade. Não tô usando os termos corretos, mas tô tentando ser o mais didático possível, tá? Até os especialistas em incorporação me perdoem. Eu tô tentando explicar do jeito que fique bem... Sim. Vamos até apenas o pessoal que quiser uma explicação melhor aqui, pode colocar no chat ou nos comentários. Sim. Tem muita gente boa, o Caio, incorporador, é um cara muito bom, o Caio Lobo. Tem o professor... ele tem o curso de incorporação imobiliária muito bom, os caras bons, umas literaturas boas para você estudar. A incorporação, ela vai ter um momento ali cartório, registrei a incorporação. Beleza. Agora, a incorporação, na verdade, nesse terreno eu tenho um prédio, mas eu não tenho esse prédio. Eu tenho um prédio, mas eu não tenho esse prédio. É maquete, né? Não, nem maquete, você tem uma matrícula que fala que ele tem um prédio. Entendi. Aí vai entrar a construtora para construir aquele prédio de acordo com o projeto que foi aprovado. Que aí é a construtora. E aí depois vai ter a equipe de vendas, que é as imobiliárias, ou a equipe própria de vendas, que vai fazer a venda desse produto. Eu posso ser incorporador e não construir e vender. Como é grande parte dos incorporadores hoje. A não ser os que tem os players muito grandes, que acabam vendendo também. Quem estava dando exemplo da MRV, ela faz os três. Os três. Mas eu posso, por exemplo, ser só uma construtora. Né? Então, por exemplo, você é um incorporador, você pode chegar para mim que tem uma construtora e falar, Brunão, eu incorporei essa sala, tem esse projeto aqui, ele tá aprovado. Eu posso te pagar pra construir? Eu falo, cara, construa, Felipe, meu preço é tanto. E aí depois você vai pegar, você já me contratou. Aí você vai chegar na imobiliária XPTO e falar assim, ô fulano, você pode vender pra mim? Posso, Felipe, meu preço é tanto. E aí você é um incorporador, você não vendeu, você não construiu. Né? A Patriani, assim, eu desconheço o case, tá? Mas eu respeito muito a Patriani, é gigante, né, cara? Mas eu entendo que é um recuo estratégico. Porque onde é o problema de fluxo de caixa? Quando você tenta equilibrar o seu desembolso de obra versus a sua receita. E aí você pode ou construir com recurso próprio, ou construir com recurso do cliente, ou você construir com recurso bancário, né? Que esse é o grande equilíbrio. O que acontece? Quando existe uma sazonalidade de custo de construção, que é que eu acabar construindo, que é onde existe o descasamento de caixa. E é onde alguns incorporadores cara, construir dá muito trabalho. Deixa eu só vender. E aí você vai conversar às vezes com bons corretores, ele fala assim, às vezes o cara ele tem conhecimento, às vezes ele até incorporou. Vai falar, cara, incorporar é bucha, melhor só vender. Entendeu? Entendi. Assim como você acha uns loucos igual eu que gosta de incorporar também. Entendeu? Ou que já trabalhou pelo menos um tempo na incorporação. Exatamente. Tem uma visão mais macro da coisa. Fala, bom, aqui vai dar bom. Cara, por exemplo, se você pegar um terreno de 5 mil metros da sua família e falar, eu vou abrir uma rua aqui no meio e fazer 12 casinhas, você incorporou. Sim.
né? Quantos casos a gente já viu aí de pessoas que... Bom, a maioria, inclusive, dos terrenos que a gente tava falando aí. Bauru começou aqui no centro, né? Sim, Estamos sim. aqui falando na Rio Branco. Acho que é a maior rua da cidade. Então, tipo assim, a cidade foi subindo essa rua e foi avançando. O Duque de Caxias, Altos, né? O Altos, numa época, era o top da cidade. Sim. Depois virou tudo clínica, prédio comercial e residencial, aí foi subindo. A galera que tinha, por exemplo, galpão, né, que o pessoal falava, para estocar coisa que ia mandar pra rede ferroviária, tinha lotes enormes aqui, os caras dividiram isso aí em várias lojinhas, hoje tá cheio de loja aí. Exatamente. Esses caras incorporaram. Né? Incorporaram. Sim, eles transformaram uma propriedade em multipropriedades, usando o modo bem leigo para explicar. Uhum. Né? E aí isso também, você usou um exemplo aí, cara, sobre a questão de como a cidade se comporta. Vamos falar de Bauru, né? Rio Branco, o entorno da Beneficência Portuguesa. Só tem ótica e clínica. Já pra perceber? Ou empresa, laboratório, raio-x, não sei o quê, porque gira em torno do hospital. O grande gerador de demanda lá atrás. Uhum. Lembra que eu falei lá um pouquinho antes aqui na nossa conversa? Sim. Né, quando você vai, por exemplo, toda escola estadual tem um bar e um xerox na frente. Já reparou? Toda faculdade é um polo gerador de demanda, cara. Uma faculdade sem um bar na frente não é uma faculdade que você deve estudar. Se a faculdade tem um bar na frente, troca de faculdade. Você tá estudando no lugar errado. Eu acho até que de colégio é proibido, se eu não tô enganado. É proibido. proibido. Mas tem uma padaria que vende figurinha, que vende um salgadão. Exato. Entendeu? Só que faculdade, cara, é impressionante. O que tem de papelaria e bar é assustador, realmente, cara. É assustador. Um baita negócio, cara. Você abre um xerox em frente a uma faculdade, cara. Pronto, você tá rico. Resolvido. Eu mesmo me formei tirando cheque de caderno das meninas, cara. Porque... Dá antes da prova. Não, e os bares são famosíssimos, né? A gente... Aqui em Bauru tem... Quem não estudou ali na USC tem o Herbs, né? Que tem ali faz 25 anos. O da Unesp era o Baiano. O Baiano. Jogar sinuca. O Baiano é da minha... Agora tem o bar do Jux ali perto da USP, né? Cara... Isso daí, por exemplo, trazendo pra realidade que a gente tava discutindo aqui, eu vou comprar um terreno ou um imóvel ali pra fazer... Eu tô procurando fazer um bar. Eu vou pagar mais caro nesse terreno que tá, às vezes, numa região ruim, mas porque tá perto de uma faculdade que vai gerar demanda. É isso aí. Entendi. Por isso que você me explica o porquê que hoje o terreno X é maior, melhor, mais limpo e é mais barato do que o terreno Y, que é menor, quadrado, sem localização. Hoje a localização ela é responsável por 50% das vendas. Se você tem uma boa localização, cara, é só você não errar o preço. Entendi. Só você não errar o preço. Por isso que incorporar é difícil. O cara tem que ser macho, irmão. Porque, imagina, você tem que pensar... todo projeto de incorporação, no melhor cenário, ele foi concebido há pelo menos 3 a 4 anos antes dele ser lançado. Sem contar que, assim, se é uma área um pouco mais complicada, que exige o parcelamento do solo mais longo, às vezes demora 10 anos para isso aprovar. Então você imagina lá atrás, você pensar num produto para você lançar daqui X anos, que às vezes você não vai ver. Tem terrenos que eu comprei, projetos que eu criei na outra empresa que eu tava, que eu não vendi eles. E não vou vender. Né? Tipo a galera que mora em São Paulo, tem muita família, né? Sou de lá. Vai sair a linha tal do metrô. Cara, vai sair até chegar a linha do metrô lá, vai 20 anos, entendeu? Mas tá anunciado, tá lá no plano diretor da cidade. E tem gente que tem liquidez pra esperar, tem gente que não tem. E aí o cara compra barato ainda, mas já fica caro só de anunciar, né? Sim. É que assim, na verdade você tem que ter um pouco de noção, porque às vezes é engraçado, às vezes eu ia negociar um terreno, mas aqui tá no plano diretor, vai ser uma rua. Cara, vamos lá. Está no plano diretor, tem um monte de coisa no plano diretor que depende de muita coisa para acontecer. Depende de recurso público, depende de obra, desapropriação. Né? O plano diretor é apenas um instrumento legal para que aquilo um dia aconteça, mas quem vai pagar? A prefeitura. Beleza, cara. A prefeitura vai pagar responsabilidade fiscal, investir em saúde, veio pandemia, né? Então, assim, eu sempre falo assim, cara, mas tem? Não tem. Então não tem. Então ainda não dá para vender pelo valor que, quando se tivesse...
Quantas histórias você não ouviu falar? Até mesmo aqui em Bauru recente. Aqui o fulano de tal comprou pra fazer um mercado. Direto. E aí ele mudou pra fazer um mercado em outro lugar. Não, se subisse todos os shoppings que já anunciaram Meu aqui em Deus. Bauru ia ter uns 15 shoppings, porque ia ter um shopping no final da Afonso José Elo, depois fizeram um shopping lá do lado da estação, que é o Nações, né, o Boulevard, que ninguém tinha falado que ia estar lá. Do nada a W Torre veio lá e falou, vamos fazer aqui. Sim. Imagina o cara que tinha lá um imóvel que estava encostado, dali, só de ter anunciado e começado as obras, já o preço dobrou, né? Tipo Sim. assim. E aí, sabe o que é o pior? Dobrou e depende. E a pessoa que comprou, ela depende ainda de que o shopping dê certo. Tem essa. Né? Porque a gente sabe que o shopping ele tem uma vocação também. Entendeu? Eu mesmo, assim, eu gosto do Boulevard. Eu gosto de ir lá, eu acho um shopping bem feito. Moderno, né? Moderno. Mas a gente sabe que tem públicos que não vão no Boulevard. Assim como tem públicos que não vão no Bauru Shopping, né? E tá tudo bem, né? Assim como tem gente que não vem aqui pro centro, né? Tem gente que não... eu não compro pão da padaria do mercado tal. Cara, gosto, entendeu? Sim. Então a gente sabe que assim, mesmo os pós-geradores de demanda, eles podem não dar certo, cara. Né? É claro que aí você, como investidor, você tem que olhar o que dá menos, né? Hoje, Bauru. Eu acho Bauru um mercado extremamente promissor. Eu acho que as cidades no entorno de Bauru, elas vão ter um limite de crescimento, mas é o que eu acho. Elas vão ter um limite de crescimento limitado por causa de Bauru. Bauru é muito bom, cara. Bauru é um mercado incrível. Bauru, as coisas dão certo. Por mais que a gente ache que não tá dando certo, Bauru dá certo, cara. E eu acredito muito em Bauru, né? Eu voltei pra Bauru acreditando nisso. É uma cidade pujante, é uma cidade que nos últimos 10 anos ela evoluiu demais, né? E é uma cidade que agora, passando por esses movimentos de rever a legislação, de várias pessoas da comunidade com pontos de vista diferentes, discutindo as coisas na cidade, cada um olhando para o seu ótica e tendo esse espaço para construir, né? A alternância de governo em Bauru ajudou muito, né? Você, não porque antes era ruim, né? E agora... Mas porque existe já uma vontade natural da pessoa... A alternância de governo, ela é importante para a cidade, né? Tem outro fator também que eu acho que deve contribuir, que também tipo assim, já teve a fase de investir no interior paulista falando, né? Que nem você falou da MRV, de outras monstras, né? Outras construtoras enormes. Os caras também saturou Jundiaí, saturou Piracicaba, saturou... Chegou também um pouco a nossa vez, né? Tipo, beleza, onde que tá um pouquinho mais em conta pra gente poder investir? Eu vejo construtoras que são de fora da cidade investindo aqui, né? Build, construtoras de fora Sim. de Bauru. Então você fala assim, cara, por quê? Porque também os caras fazem as contas, né? Penso eu que o plano de viabilidade econômica é o primeiro que os caras fazem. Falam, aqui tá dando certo, vamos pôr mais empreendimento aqui. É assim, ó. O segmento popular, ele é eterno, nunca vai acabar. Sempre vai ter demanda para moradia Minha Casa Minha Vida até faixa 3. Por causa do déficit, déficit habitacional. Encurtamento da renda. Hoje, cara, os mesmos... O contrafilé não é barato igual há 10 anos atrás. Você falou. Né? Então, se você for pensar... sempre vai ter preço de moradia popular. E o que está acontecendo agora na construção civil... Você lembra a caixa de bis que tinha 20 bis, agora só tem 16? E custa a mesma coisa? Cara, o apartamento de 55 metros, hoje tá 37 e custa a mesma coisa. Entendi. Cara, hoje, se você tem um imóvel hoje de 100 metros, você vai vender ele por 700 mil, um imóvel de 100 metros antigo, tá? Não novo. Vai vender ele por 700 mil. Você não compra um de 75. Um de 70 na Vila Aviação, bem localizado, você não compra. Entendeu? O jeito de morar mudou, as coisas mudaram, as coisas ficaram mais caras. O tipo de empreendimento também mudou, né? Isso. E aí você tem que estar ligado no mercado. Então, por exemplo, assim, hoje, se você for olhar o médio alto padrão, o imóvel na planta está sofrendo um pouco, né? O mercado de usados está um pouco sustentando... Usados não, o mercado de prontos está um pouco sustentando o médio alto padrão, porque ele não pegou todo o custo de construção que os últimos imóveis, os últimos 3, 4 anos pegaram, né? Então ele está sustentando um pouco esse mercado. Mas daqui a pouco a Selic baixa, coisa vira. Aí quem comprou imóvel barato hoje, porque estava pronto, porque era usado, tal, comprei melhor, tal, não comprei na planta, o que vai acontecer? A Selic vai baixar, o dinheiro vai voltar para o mercado. E isso vai acontecer porque, se você olhar no Brasil, historicamente é isso, de 5 em 5 anos acontece isso.
o seu imóvel vai começar a ficar obsoleto. E aí você não fez uma atualização de patrimônio. Então quem tá ligado no que acontece no mercado imobiliário, aproveita esses momentos de virada. Exatamente. Você tem que estar ligado, cara. Muito ligado. Que no caso seria, você fala momentos de virada, seria nesse momento que nós estamos agora, 2026. Tá. Seria o cara comprar o imóvel já entregue, vamos falar assim, ele tá sendo vantajoso por conta das taxas altas de financiamento, os imóveis de lançamento no valor muito alto. Então, se o cara tá investindo em mercado imobiliário, hoje a indicação é compre ou um apartamento de baixo custo, de lançamento baixo custo aí, ou vai pro apartamento entregue que tá com preço legal. É isso? Não. Não? Eu entendi tudo errado. Na verdade, no cenário de Selic alta, é mais difícil você financiar. Uhum. Então é ideal que você compre na planta. Porque daqui 3 anos vai estar mais barato financiar e você comprou um imóvel que hoje tá valendo o mesmo do que ele vai valer daqui 3, 4 anos. Então, Selic alta, imóvel novo. Selic alta, imóvel na planta. Uhum. Isso. Selic baixa, imóvel pronto. Entendi. Né? Não em via de regra. Claro. Né? Mas assim, vamos lá. Depende do imóvel, depende do valor, depende de um monte de coisa. Do jeito de pagar. Ou um exemplo, você comprou um imóvel na planta há 3 anos atrás. Agora você precisa financiar. Ou você tem o dinheiro, ou você financia em juros altos. Certo. Tá? Uma estratégia. Então o que acontece? Se você observar os últimos lançamentos, eles vão muito bem no começo, aí no meio deles eles param e próxima entrega ele dá um boom de vendas. Uhum. Por quê? Já corrigiu tudo que tinha que corrigir. Aliás, não corrigiu, já absorveu tudo que tinha que absorver de preço. Quem tem dinheiro vai comprar no preço de fato que ele vale, né? Não no preço que vai... E aí ele vai ter uma valorização elástica nesse momento. E aí, ao mesmo tempo, vai ter aquelas pessoas que compraram 3 anos atrás que agora não vão conseguir financiar. E aí elas começam a vender para essas pessoas que têm dinheiro e conseguem comprar. Ou que fez um consórcio, ou que se programou para isso. Entendi. Entendeu? Aí o que acontece? Hoje, o que tem visto muito assim, quem tem dinheiro e não precisa alavancar para comprar algo, tá indo na oportunidade. Porque se um imóvel, ele logo de cara, ele sempre vai te dar, um imóvel residencial, ele vai te dar aí de 5 a 6% de rentabilidade anual só de aluguel. Tá? E se você olhar historicamente Bauru, um metro quadrado, ele há 10 anos atrás, o metro quadrado em Bauru era 4.700. Nossa, hoje tá 12. 10 pau, 12, Né? Aí você fala o seguinte, e detalhe, tá? 2025 é recorde de vendas. Tá caro, recorde de vendas. Selic a 15, recorde de vendas. Acho que eu já tô começando a perceber do que eu falei, já comecei a ficar um pouco confuso, né? Já comecei a falar lá atrás. Mas o mercado imobiliário é um negocinho que tá muito ligado, cara. E assim, o imóvel, uma coisa que quem compra terra não erra, isso de fato é. Tipo, hoje, vamos pensar assim em loteamento. Não tá um momento bom pra você comprar, pra você lançar loteamento, mas tá um momento bom pra você comprar lote pronto, que tá barato. Porque quem tem lote não tem dinheiro pra construir e não vai pegar juros. Aí ou ele vai se desfazer desse ativo pra poder comprar algo pronto, né? Ou ele vai fazer esse tipo para poder levantar dinheiro para poder investir no negócio dele, alguma coisa assim, né? Ou ele vai deixar barato. Aí quem quer comprar, quem quer vender, vai, né? Tem que pelo menos abrir mão de preço. Quando tem mais gente querendo vender do que comprar, as coisas ficam baratas, né? E aí é a oferta. Mas o problema é o seguinte, só que daqui 5, 6 anos, quando o juro estiver barato, quem comprou barato o lote hoje, vai ter lote caro lá na frente. Entendeu? Então é muito de mercado. Hoje, você perguntar para mim assim, Bruno, hoje, qual que é o hype, né? Uhum. Se você pensa em rentabilidade, imóveis novos até 800 mil, cara, você vai ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque é esse imóvel que vai abastecer a classe média que a gente estava falando. O cara quer morar bem, mas ele não tem 1 milhão para comprar. Então ele vai alugar. Ele vai alugar. E aí ele não vai alugar, ele vai pagar 6, 7, 8. Ele vai pagar 4, 5. Cara, 5 pau de aluguel hoje é uma família de 25 mil de renda, cara. Sim. Pra Bauru, isso você sabe que é excelente, né? Uhum. E o popular, cara, o popular é assim, ó. O popular o que é engraçado, né? Quando eu comprei meu primeiro imóvel, eu ganhava R$ 2.700. Hoje, eu não compraria esse imóvel. Só que no mesmo lugar que eu ganhava R$ 2.700, tinha gente ganhando 5 e gente ganhando 1.500. Uhum. Hoje o cara de 5 não quer morar nesse... Então ele vai num pouco coisa mais cara. Esse cara de 1.500 não consegue comprar uma coisa um pouquinho mais cara. Que aí começa a ter as flutuações das faixas do Minha Casa Minha Vida, né? 1, 2, 3, né? E 4 agora.
Que, na verdade, assim, hoje você vai pagar a faixa 4, ela tá te dando um juros de 10,5, né? Pela Caixa. Mas bem conversadinho, cara, você consegue uma taxa igual, parecida num banco privado, né? Ou até, ou se você guardar um pouco mais esse dinheiro, você consegue comprar, às vezes, daqui 2 anos, num juros de 9, né, num banco privado, como já teve em 2022 aqui em Bauru, né? O Brasil tava financiando imobiliário a 8,70, 9, né? Hoje é 14. Que loucura, né, cara? E é divertido acompanhar isso e tal, né? Porque dependendo do momento que a pessoa tá vivendo, às vezes quem tá comprando um imóvel pra morar já tá de olho aqui no que a gente tá conversando. E principalmente quem não tá procurando pra morar, mas tá procurando pra investir, pô, conversar com um cara que nem o Bruno aqui, vai poder, pô, ó, tá aqui as cartas, tô jogando as cartas todas na sua mão. Você vê aí o que você quer fazer, né? Olha que legal. Eu não tenho imóvel próprio, mas eu tenho imóvel de investimento. Eu moro de aluguel e compro imóveis pra investir, revender e alugar. Você vê como que é. Porque assim, ó, não existe o imóvel, o que é melhor, o que é pior. Existe o que você quer. Então vou dar um exemplo. Hoje a gente tá vindo pra Bauru, no mercado de Bauru, que é onde eu gosto, tá vindo assim muitos compactos. Hoje, se eu bato lá em Marília, por exemplo, uma cidade de um porte parecido, e falo, quer investir aqui num estúdio de 37 metros na Vila Aviação? 380 mil. Marília fala assim, para, 380 mil, eu compro um aqui na Esmeralda, né? Cara, e ele tá certo. Só que aqui em Bauru é um baita de um negócio, cara. Hoje, um imóvel hoje na Vila Aviação de 380 mil, se você for pro long stay, que é o natural, tá te dando 3,5% de aluguel, cara. Quase 1%. Se você vai pro short stay, que é o Airbnb, Booking, Decolar da vida, isso chega a 1,2, 1,3, dependendo da gestão que você faz desse ativo. Então hoje, por exemplo, eu posso imobilizar ali, quando um aluguel convencional vai me dar 0,5% ao mês, no máximo, né? O long stay tá dando 0,3, 0,4 de rentabilidade. O que eu quero dizer com isso? Um imóvel de 100 mil vai te dar 5 mil de aluguel, se for 0,5%, tá? Hoje no short stay, um imóvel de 500 mil vai te dar os mesmos 5 mil de aluguel. Um imóvel de 1 milhão, desculpa. Falei 1 milhão. 1 milhão. Vai te dar o mesmo imóvel de quem vai te dar o mesmo 5% de aluguel. Por quê? Aí você compra 2. Função social da propriedade. Esse imóvel, aí é onde... Cara, eu vou entrando aqui nos assuntos, você vai me cortando. Não, vamos embora. Aí onde começa a separar entre persona e consumidor. Às vezes eu vou atender o cliente fala, mas não tem uma lavanderia? Eu falo, cara, vamos lá. Você não vai morar. Quem que vai usar o teu imóvel? Quem vai usar o meu imóvel... Tá. É a mesma coisa você falar assim, que judiação, fazer um imóvel de 37 metros pra minha casa, minha vida. Beleza, cara, vamos lá. Se não for 37 metros, a pessoa não vai comprar. Porque vai ficar caro, tá caro construir. Entendeu? E outra, 37 metros, cara, pra você é pequeno, mas pra aquela pessoa que ainda não atingiu, pra que tá construindo o primeiro imóvel, isso é uma coisa muito grande. Casal novo. Não é uma coisa grande, mas é uma coisa que, ela conseguiu comprar aquilo. Sim. E quem sou eu pra julgar se isso é pequeno, se isso é bom? Às vezes as pessoas, elas olham as incorporadoras de Minha Casa Minha Vida e falam assim, é uma judiação, o cara só visa o lucro. Cara, pode abrir o balanço aí de qualquer incorporadora que tem capital aberto na bolsa. A margem é 15%. Imagina você trabalhar 5, 10 anos pra ter 15% de margem, cara. Com o risco de qualquer descasamento de caixa. O INCC no Brasil, em 2022... O INCC é o índice de correção de compra, né? O INCC aqui no Brasil, ele tá sempre ali perto do IPCA. 5 a 6% ao ano. Em 2022 foi 14%. Oi. Então você imagina quem tava construindo uma casa nesse período. O cara orçou uma casa de 50 metros a 100 mil, ela custou 300, bicho. Entendeu? Então você imagina. É por isso que eu falo que incorporar tem que ser macho, cara. E aí acontecem as rupturas. Por isso que o imóvel ele sempre valoriza. Então, por isso que o imóvel é sempre melhor que a renda fixa. O imóvel é sempre melhor, porque ele sempre vai estar mais caro. Você nunca vai perder dinheiro com o imóvel. Isso é natural. Eu vejo, é um pouco exagerado o que eu vejo. Eu vejo alguns players no Instagram colocando, se continuar do jeito que tá, em 2060 o apartamento de 50 metros tá custando 1.600.000. Eu ouvi essa história foi o Primo Rico que falou isso aí. Cara... Ele fez essa conta aí. Mas assim, cara, é a mesma coisa de que,
puta. É você pegar o dinheiro da época da Guerra Civil Americana, que o cara comprava um imóvel por 50 centavos de dólar. É tipo assim. Não, é uma análise assim, você fala, é legal, mas, cara, não dá pra você adotar isso como verdade. Entendeu? Não. Porque, vamos lá, cara, o jeito de construir vai mudar, entendeu? Vai ter impressão 3D, vai ter uma coisa que em São Paulo tá demorando pra pegar, mas tem alguns players trazendo, vai trazer o wood frame, aquela construção rápida, reduz custo fixo, né? Então, porque a mão de obra tá ficando cara. Hoje, se você conversar com qualquer construtor, não tem mais pedreiro de 25 anos, não, irmão. Não. O cara prefere virar Uber, ele Uhum. prefere virar a uberização que o pessoal fala, né? Porque ele vai ganhar os mesmos 6, 7 mil de receita, só que não vai subir laje o dia inteiro, cara. Uhum. Entendeu? Não, eu vejo que os caras conversando assim com alguns. Tive visitar obra, às vezes, assim, pra conversar com os caras. Eu falei com um lá que era de outro estado e tal. O cara, mas tô pensando de mudar pra Portugal. Eu falei, ele tava perguntando se precisava de passaporte, tava meio ainda perdidão, assim. Eu falei, não, precisa e tal. Daí ele falou, não, porque eu falei, você tá pensando de ir pra lá pra trabalhar? Não, eu tenho um emprego lá, mas porque aqui não tá pagando bem. Eu falei, mas quanto você ganha aqui já? Eu dei uma perguntada, né? Eu tô tirando 5 pau. Eu pensei, né? Falei, cara, construção civil, normalmente é uma pessoa que não tem uma instrução muito grande. O cara não era engenheiro, o cara tava lá de peão, né? Que a gente fala. Bom, o cara tira 5 conto. Então, tipo assim, não é mal. Né? Não é. Aí eu pensando que a construtora tem que ter 40, 50 caras que nem Se você ele. pensar numa pirâmide social, você esse fala, cara tá ali, não tá no topo, mas ele tá na meiuca, né? bem, né? Bem. Aí você fala assim, tudo bem, o trabalho do cara é pesado, não tô entrando nesse mérito, mas o rendimento, aí você fala, cara, como é que fecha essa conta? Se a obra leva 3, 4 anos pra fazer, 50 caras iguais a ele, né, pagando 5 pau por mais os impostos e tudo mais. Cara, a conta não fecha, né? Todo mundo tem um amigo que virou jardineiro, virou trabalhando com reciclável na América, nos Estados Unidos, ou na Europa e construiu patrimônio. Todo mundo. Foi trabalhar no McDonald's. Uhum. Antes era o Japão também. Era o Japão. Todo mundo tem um amigo assim que... Aí eu tinha um professor meu que ele falava assim, não me cabe na cabeça o cara se formar em engenharia e trabalhar em subemprego, né? Uhum. O termo que ele usa, que eu discordo. Né? Porque pra mim o subemprego é o que não dá dinheiro. O que dá dinheiro, irmão, quem precisa fazer o que tem que ser feito, não o que quer, né? Porque hoje, né, quem quer ganhar dinheiro não fala o que quer, fala o que precisa ser feito. Né? Cara, eu conheço um amigo meu, um conhecido, na verdade, a gente não se afastou, né? O tempo nos afastou. Cara, o cara plantava grama em campo de golfe na gringa, o cara tem 4 franquias da Subway. Tá no Brasil aqui, vou discutir que ele tá errado. Você vai pedir orientação. Esse cara vai fazer palestra ainda. Me ensina a plantar grama, velho. Dá um contato. Então, tem empreendimento aqui na região que tem campo de golfe, inclusive. Pô, tem. Né? Jogar golfe é muito bom, velho. Eu nunca brinquei, só brinquei em mini golfe só. Cara, Gostava, achava legal. É difícil, hein, cara. Fui jogar golfe aqui no Bauru Golf Club, cara. Cara, é muito legal. É muito legal. Você vê o Ronaldo, o Michael Jordan, os caras vão tudo pra brincar de golfe ou tênis, né? Mas normalmente o golfe. Normalmente o golfe. Mas assim, eu penso que não vai ser assim, sabe? Mas o que acontece no imóvel? Se você hoje pegar a Selic no Brasil, que em 2022 era 3% e hoje tá 15%, né? O imóvel no Brasil, aqui em Bauru, tá? Uhum. O imóvel em Bauru era R$7.200 o metro quadrado. Dados, tá? Pode olhar aí. E hoje tá 10%. E aí, se você comprou lá, você continua ganhando seu 0,5%, seu 6% ao ano. Uhum. Então, conta simples, né? 22 para 26, 4. 6 vezes 4, 24%, mais a valorização. Era 7 e virou 10. Cara, e a Selic aumentou, né? E ela vai baixar, e assim vai. Né? E o imóvel tá ali, cara. Terra é sempre terra, né? Já diria os antigos lá. Terra é sempre terra. Cara, recentemente, acabamos de sair de um escândalo onde uma renda fixa quebrou muita gente. É verdade. Verdade. Também não adianta você querer comprar, sei lá, e não dá pra acreditar também numas maluquices também, né, Bruno? Que o pessoal vem, não só aqui em Bauru, mas em qualquer cidade, o pessoal, isso aqui é retorno garantido de tantos %. Isso não existe, né, cara? Não é nada garantido, mas existe, mas dá pra você ter uma noção. Por exemplo, vamos pensar aqui um bairro que eu adoro, Meridota. Uhum. Aqui é uma cidade, cara. É uma cidade. Tem gente no Meridota que não sai de lá pra nada. O cara trabalha, estuda, mora, faz tudo lá. Namora, casa, vai na igreja, tudo lá. É uma cidade, cara. Só que lá não vende um apartamento de 150 metros. Por quê, né? Vocação.
Entendeu? O comportamento da cidade pode ser um apartamento maravilhoso, não sei o que, mas não vai vender. Porque quem tem grana pra comprar apartamento de 150 metros não quer morar no Meridota. Uhum. Entendeu? Assim como quem mora no Meridota, às vezes não se sente bem morando na Vila Aviação. E um monte de gente assim. E tá tudo bem, cara. Não, o bom pra quem trabalha como você, assim, né, Bruno, que mexe com todos os segmentos, é que você tem o comprador chegar lá, sentar na tua mesa e falar, tá, e aí, o que você quer? Você tem pra oferecer, né? Sim. Fala, eu tenho do comercial ao residencial, ao investimento, baixo custo, alto padrão e tal. Você tem um cardápio, né? Tenho. Eu gosto muito, sabe, o Felipe? Eu acho assim, ó, eu vou defender assim, ó, na corretagem, se eu não sou muito. Corretagem eu sou novo, né, cara? Pra pensar assim, tem uns caras aqui em Bauru que são. Cara, eles são dinossauros, esses caras manjam. E quando você começa a olhar como esse cara cresceu, ganhou dinheiro, esse cara se especializou. Então hoje, por exemplo, quando eu comprava áreas, por exemplo, cara, é impressionante. Vinham muitos corretores me oferecer área pra comprar, pra incorporar. Mas quem vendiam era sempre os mesmos, porque o cara era especialista naquilo, o cara sabia como o negócio funcionava, sabia que tinha que explicar pro cliente, que não é no dinheiro, é na permuta, vai demorar, coisa, sabe? Assim como você vai olhar, hoje eu tenho amigos pessoais, eu tenho pessoas da minha família, por exemplo, que atuam no mercado Minha Casa Minha Vida. Beleza? Uhum. Imóveis de 200 mil. Só o cara vende 10 no mês. É um cara de 50 pau, irmão. Entendeu? Aí você fala, puta, mas só vende Minha Casa Minha Vida. Cara, ele vai andar com a esquina Minha Casa Minha Vida, né? Ele não vai colocar a calça na canela, o mocassim, o blazer. Assim como tem cara especialista em alto padrão, que assim, ó, vamos lá, vamos tentar fazer uma conta matemática aqui. 10 imóveis de 200 mil. É uma conta idiota, né? Mas eu vou ter que fazer. 2 milhões de VGV vezes 6%, esse cara fez 120 mil no mês em comissão. É que, tira imposto e tal, 15%, sei lá, esse cara vai fazer 100 pau de comissão no mês. Beleza? Uhum. O cara do alto padrão, pra fazer 100 conto, vender. Cara, não, ele é uma venda só, mas ele demora 3, 4 meses pra fazer os mesmos 100 conto. Entendeu? Aí você pega um cara que especializou em alto padrão, esse cara não vai ter mais. Porque a gente olha muito o número final, né? Você vende uma casa, você ganha 150 conto. Só que você não sabe que tá 6 meses sem vender, né, parceiro? Pois é. Entendeu? E ao mesmo tempo, assim, não, isso aí não dá dinheiro. Porque assim, vender Minha Casa Minha Vida dá muito trabalho, cara. Porque. Sim, tem que passar financiamento. Sim, tem um monte de coisa. E a caixa é uma benção pra provar, meu Deus. E a caixa, né? E aí você vai olhar, por exemplo, o cara do alto padrão. Aí você vai pegar uns caras do alto padrão, que tem uns caras aqui em Bauru que assim, velho, eu queria sentar com esse cara e falar, me ensina a fazer o que você faz. Porque esse cara vende casa de 2, 3 milhões, 2, 3 no mês, cara. Só que esse cara criou um nicho, ele criou um volume, ele criou uma especialização, porque também tem isso. E o cara já procura, né? Já cria um nome, aí entra o marketing da história. Por exemplo, você chegar pra mim hoje e falar assim, Bruno, me ajuda a comprar Minha Casa Minha Vida, eu vou te indicar. Bruno, me ajuda a comprar uma casa de 2 milhões, eu vou te indicar. Bruno, me ajuda a comprar um estúdio, um imóvel para investimento, um imóvel até 400, 500 mil. Cara, eu vou te ter um N opções, que é onde eu gosto de atuar. Uhum. Entendeu? Bruno, tem uma área que eu quero incorporar nela, me ajuda a formatar isso? Eu te ajudo, mas posso até, né? Assim como tem cliente, cara, tem muito cliente especialista muito corretor, de verdade, especialista em atualização de patrimônio, é o roleiro. Né? O cara vende um apartamento de 1 milhão, ele pega um jet ski, uma BMW, um terreno na Ilha Comprida com mato, e aí tá tudo bem, cara, sabe? Aí depois bota no negócio, tem, né? E tem cara que gosta disso, é bom nisso, e tem cara que, puta, eu mesmo já ouvi da boca de corretor, falo, não vendo lançamento. Por quê? Porque lançamento paga 4, 4,5% e o terceiro paga 6%. Eu prefiro trabalhar no terceiro. Beleza. Assim como tem gente, cara, que vende lançamento e é campeão de vendas em lançamento. Hoje tem dois, três players em Bauru e até CPFs, na verdade, que você fala em lançamento, o cara é referência. Entendeu? Você fala pro cara, por exemplo, hoje, tem incorporador aqui em Bauru hoje, cara, 90% dos incorporadores ou loteadores vão fazer um lançamento, eles vão na mesma pessoa, me ajuda. Né? Um abraço pra ele, inclusive, sabe que eu tô falando dele. É um cara, um supra-sumo, velho, entendeu? E o cara, ele criou um império de lançamento, né? E o cara é dono de uma rede de imobiliárias, é um cara, né, especialista. Locação. Por exemplo, locação é um negócio, porque assim, a locação, ela é uma venda. Uhum. Só que ela paga um décimo do que a venda paga, né? Só que tem gente, cara, que adora locação, sabe? Que o cara, você olha pro cara, você pensa em locação, vou falar com fulano. Sempre de um imóvel pra alocar, não sei nem por onde eu começo.
Eu, no caso, já até imagino que, por exemplo, vou falar a Gilar é uma empresa, é uma imobiliária antiga aqui da cidade. Cara, eles são especializados em locação. Não, eles são muito bons de locação. É locação. Tanto é que até o ponto de divulgação deles, a gente até já fez coisa pra eles lá, é sempre do lado de faculdade, do lado de onde o povo aluga. Então, cara, você já é a primeira imobiliária que chega alguém aqui que não conhece a cidade e vai perguntar, mas e aí? Onde que tem uma... Cara, nós temos, a Gilar é muito forte. Nós temos um prêmio em Bauru que já teve 7.000 locações, cara. Que ganhou prêmio lá do Loft, não sei o quê. Cara, Bauru, bicho. Entendeu? E, bom, cara, Bauru é muito bom, velho. Sou fã número 1. Temos aqui um fã da cidade, apesar de não ser... Eu sou bauruense. Você é de Bauruense? Então já tá contaminado já isso. Sim. Mas, cara, você trabalhando com imóveis e numa cidade que tá pagando bem o imóvel também, cara, tem que aproveitar. Já conhece o riscado, tem que aproveitar. Tentei te explicar um pouco, tipo, por que o metro quadrado em Bauru não é tão caro assim. Sim. É complexo, como vocês podem ver aqui, mas dá pra entender por que o mercado é o mercado. Ele não tá pagando, ele não tá fazendo nenhum favor pra ninguém, ele não tá supervalorizando o imóvel daqui, ele tá simplesmente seguindo a linha. O imóvel não vale o que o coração manda, ele vale o que pagam. Cara, você pode ter um imóvel... Tipo assim, às vezes um amigo meu, ele vem... Vou dar um exemplo, cara. Olha que legal. Um amigo pessoal meu, ele comprou um empreendimento maravilhoso, cara. Maravilhoso, de 3 dormitórios. Aí ele pegou esses 3 dormitórios e falou assim, cara, tive uma ideia. Vou fazer um baita do imóvel planejado, aí vou pegar esse terceiro quarto e vou transformar num closet. Felipe, o que você acha dessa ideia? Pra mim, ruim. Por quê? Eu sempre acho que um quarto vale mais na hora de vender. Perfeita a resposta. É isso? Eu falei assim, cara, você tem agora um apartamento de 2 dormitórios por um preço de 3. Mas isso é um raciocínio antigo, né? É meu avô falando na minha cabeça. Assim. Por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Lembra que eu falei pra você que hoje o empreendimento, ele é... O que lança hoje é concebido há no mínimo 3, 4 anos atrás? Bauru, cara, tem uma febre de 3 suítes no alto padrão. Tudo é 3 suítes, tudo que lança é 3 suítes. Só que tem um mercado que tá ficando esquecido em Bauru. O de 2 suítes. 2 suítes e um quarto... Não, 2 suítes só. Só 2 suítes. 2 suítes no lavabo. Tem o 3 suítes, o 4 suítes, né? Que é alto padrão e tal. Mas o 2 suítes, muita gente lançou 3 suítes e o 2 suítes. Por quê? Cara, vamos lá. Eu, minha esposa e um filho. Eu não preciso de 3 suítes. E às vezes nem tenho dinheiro pra comprar um 3 suítes. Mas eu quero morar bem. Mas o 2 suítes me atende pra caramba. Esse é um mercado que, assim, quem comprar 2 suítes agora vai ganhar dinheiro. Quem incorporar 2 suítes agora vai ganhar dinheiro. Entendeu? Você vê como que é. Sim. E 3 suítes, pra mim, é a planta perfeita, cara. 3 suítes. 110 metros ali, 3 suítes, cara, é perfeito. Pra mim, me atende. Entendeu? Assim como você for olhar, por exemplo, uma costura aqui em Bauru, que ela teve um problema de fluxo de caixa, e infelizmente ela quebrou, né? E ela é muito boa. Né? E hoje ela tem, por exemplo, imóveis de 100 metros, 3 dormitórios, sendo uma suíte. E já não cabe, cara. Como que você faz 3 dormitórios sem 3 suítes? Entendeu? Na Vila Aviação. E, cara, eu tô falando de 10 anos, ô Felipe. Outra coisa que eu observo que mudou radicalmente é os itens de lazer, né? Eu moro, né, num apartamento recém-lançado lá, aqui em Bauru. E, cara, quase todo mundo que vem visitar o apartamento fica de cara com os itens de lazer. Tipo, tem churrasqueira, tem piscina, tem academia, tem salão de jogos, tem... A pessoa, depois ela vai ver lá o apartamento, legal, bonito. É quadradinho, né? Tem ali a sua vaga. Tipo, o que difere o empreendimento nem é o imóvel que você mora, mas sim os itens de lazer, né? Eu não entendia isso porque eu morava em casa. Então, pra mim, não tinha valor nenhum essas coisas. E em prédio conta muito. Hoje eu falo que os meus filhos, eles têm a vida que eles querem, que eu sempre quis ter. Eles moram num condomínio, bem localizado, graças a Deus. Não é um apartamento simples, não é um 3 suítes. Não é alto padrão. Não é alto padrão. Mas assim, cara, o meu filho, nas férias, irmão, se deixar, ele nem come. É griteiro. Ontem, minha esposa foi chamar 10h30 da noite gritando, cara. Lá do 11º andar, ouvindo ele gritar, entendeu? É a segurança. Sim. Por exemplo, assim, ó. Olha só como tem pra tudo, né? Hoje, vamos pensar assim, ó. Hoje um imóvel compacto perto do Bauru Shopping, tá? Que é o que eu adoro trabalhar. Que é o meu core.
Bicho, vamos lá. Uma pessoa, um empresário ou um médico lá de Belo Horizonte, o filho passou aqui na faculdade da USP, tá? É um cara que o quê? O cara, né? Ele Sim, pode, sim. né? Ele vai chegar aqui, ele não vai colocar o filho dele num alojamento estudantil, ele não vai Arriscar colocar... de pôr ele lá do outro lado da Ele cidade. vai fazer, cara, perto. É. Perto, com tudo perto. E aí, irmão, é onde bota preço. Aí por isso que hoje, isso explica, por exemplo, um imóvel hoje de 30 metros, 35 metros, custa 400 pau bem localizado. Entendeu? Isso explica. E, pô, mas esse mesmo imóvel lá na Bela Vista, que é um bairro maravilhoso, que eu cresci lá, meus pais moram lá, não vale a mesma coisa. Entendeu? Porque não tem a faculdade ali também. Porque não tem um polo gerador de demanda. Então, se você quer trabalhar no mercado imobiliário, você precisa, Felipe. Assim, até uma coisa que eu tenho tentado construir essa autoridade, sabe? Cara, primeiro que assim, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, né? Primeira coisa, né? Como diria o poeta. Isso, você tem que estar muito atento àquilo que você quer. Cara, eu quero morar. Beleza, você quer... Cara, tanto é que você olha assim, às vezes eu entro numa casa, falei, cara, essa casa aqui no condomínio X, Valeria, o triplo. eu faço muito isso. Aí o cara fala assim, tá, beleza, mas... Né? E daí? Em Paris seria também outra coisa entendeu? também, então não faz diferença. E tá tudo bem, cara, desde que você saiba que você vai ter que, na hora de vender, você vai ter isso também. Entendeu? E ao mesmo tempo que você fala assim... É que a gente quer fazer bom negócio, né? No fim é isso. Nós queremos ter tudo. A gente quer ter o melhor negócio para nós usarmos naquele momento, que sirva para depois vender e ganhar um dinheiro em cima. É igual carro, né? A galera também que pensa nisso. Então o cara vai lá, acaba às vezes até escolhendo um carro que nem gosta tanto, mas porque ele tem boa revenda, porque ele é bom de comércio. Isso dá muito debate também, né? Aí eu falo assim, cara, imóvel eu acho que tem isso, né? Também tem que te servir, né? Que nem você falou, tem que servir pra você. É pra investimento? Tá, então vamos pensar em investimento. Você falou da máquina de lavar lá, a lavanderia. Pô, mas você não vai lavar sua roupa aqui. Você não vai lavar sua roupa, não é você que vai morar, cara. Cara, você esqueceu disso, né? Às vezes eu entro assim, o pessoal fala assim, mas esse quarto é pequeno, né? Falei, cara, então, mas esse quarto que você quer aqui, ele custaria 3 vezes mais. Aí você fala, mas tem que fazer, beleza, mas eu não tô pensando que só você vai comprar. Eu que sou empreendedor, que eu vou construir, vou lançar, eu não posso contar com apenas um nicho. Ainda mais uma cidade igual a Bauru, que é pequena. Uma coisa é São Paulo. Cara, a JHSF vai fazer lá empreendimento pra bilionário. Cara, ela nem quer que a classe média vai. Entendeu? Exatamente. Tipo assim, você chega lá, o cara vai dizer, cara, quando você ganhar 200 mil, irmão, valeu. Cara, bom te conhecer. Se quiser, eu te arrumo um emprego de manobrista aqui. Né? Mas, cara, entendeu? É a mesma coisa aqui hoje, por exemplo. Eu particularmente. Cara, eu adoro morar onde eu moro. Entendeu? Eu não moro na Vila Aviação, eu moro ali na Nossa de Fátima. Cara, pra mim ali é perfeito. Felipe, eu faço tudo a pé, cara. Sim. Tudo. Academia a pé, mercado a pé, sei que a pé. Tudo a pé. Eu tenho a vida assim. E, cara, vou falar que tá ruim? Cara, tempo, que eu ganho de tempo. Eu tenho, por exemplo, vamos falar de Piratininga, por exemplo. Eu ouço algumas pessoas falando assim, cara, eu moro em Piratininga porque eu consigo comprar uma baita de uma casa, tenho qualidade de vida, só que, cara, você faz tudo em Bauru. Cara, se eu demorar mais de 15 minutos pra chegar no lugar, eu tenho cico-tico. E tem gente que já tá buscando o isolamento, né? Que tipo assim, eu não quero ficar aqui. Né? Eu quero sumir, eu quero ir lá pro sítio. Porque os caras fazem muito isso. Ele vai pra Avaré, fica lá 3 dias lá e depois vem morar, fica aqui. Às vezes é home office, né? Que também tem muito. Então, tipo assim, o cara não quer o agito, não quer. Não. O cara quer o sossego, não quero ver gente. Então, é muito o perfil de comprador, né? Eu vou dar um exemplo. A minha esposa, ela não gosta de morar na rua. Ela não se sente segura. Entendeu? E, cara, vou fazer o quê? Às vezes eu conseguiria pagar o que eu pago de aluguel hoje no meu prédio, eu pagaria numa baita de uma casa na rua. Mas, cara, eu chego tarde, eu trabalho, sabe? Eu viajo, não serve pra você. Não serve pra mim. Então, não existe o que é certo e o que é errado. Você tem que ter uma utilidade para aquele imóvel, Felipe. Então, assim, você precisa ter um futuro, você precisa ter uma... Cara, é igual aquele negócio. Eu invisto em Bitcoin, mas eu sei que eu não vou ganhar dinheiro com Bitcoin. Mas eu conheço um cara que vive de day trade de Bitcoin. Ele vive de day trade de Bitcoin. Falar que ele tá errado? Ele tá melhor que eu financeiramente. Então. Esse certo e errado é confuso. Bom, mas vamos pro desfecho aqui então, Bruno, porque senão a gente vai ficar preso aqui que o estacionamento fecha.
Manda o seu recado aí também, a galera que tá buscando um cara que tem conhecimento, que é especialista em imóveis, que é especialista em imóveis em Bauru. Como que eu faço para contratar você, cara? Primeira coisa, @Bruno Gabas Imóveis é meu Instagram. Lá eu não tô usando para vender, tá? Eu tô usando para trazer essas informações. Tem bastante estudo legal lá, viu, Felipe? Depois dá uma olhada, contando um pouco da história da Vila Aviação em Bauru, a história dos compactos, fazendo um compacto de valorização. Eu tô tentando trazer esse tipo de informação. Eventualmente eu vendo alguma coisa, né? Então, assim, me procure, óbvio. E em segundo imóveis somente com corretor de imóveis. Porque não é simplesmente compra e venda. Como a gente pôde observar aqui nessa 1 hora de conversa, deu para ver que não é uma coisa simples. Não tem uma receita só. Depende do seu perfil de consumidor, depende do imóvel que você está procurando, da cidade que você está procurando, depende de muita coisa. Depois vai pro crédito. Cara, assim, a compra não para somente na sessão de contrato. Você tem que acompanhar o crédito, o registro. Por exemplo, eu vendi minha casa, né? Um tempo. Cara, 5 anos atrás eu tive um problema, eu fui atrás do corretor. E o cara me atendeu, velho. Não, Bruno, eu vou falar com o cara que comprou e tal. Você entende? Então, imóvel, gente, corretor de imóveis. Procure uma imobiliária, vá numa, né? Procure pessoas que, de fato, o Cresce, ele nos ajuda a manter a ordem das coisas, né? Então, corretor de imóveis só corretor de imóveis. O dispenso corretores, cara, dá certo uma vez, mas você não vai dar certo sempre. Eu defendo muito essa classe, sabe? E é engraçado que às vezes eu falo pro meu time, né? Você vai ter 100, 200, 300 clientes. O seu cliente às vezes só vai ter um corretor. Boa frase, bom slogan. Bom slogan. Você vai ser o único corretor dele. Então, assim, ó, minhas redes sociais, Bruno Gabas Imóveis, que é o Instagram. bruno.gabas@cresce.org.br, meu e-mail, né, para quem quiser se comunicar por e-mail. Mas na rede social eu respondo rápido, tá bom? Se você quiser um imóvel, me procure. Se eu não tiver, eu vou te indicar alguém que tem e vai te ajudar. E, cara, tenha o seu corretor, né? Converse, busque opiniões, né? E uma dica para quem vai comprar. Boa. Imóvel é uma decisão muito importante para você tomar rápida, a compra. Mas também é uma decisão muito importante para você demorar para decidir. Então, imóvel, cara, é assim, você decide em 30 dias no máximo. Passou disso, irmão, você perdeu o bonde. Legal. Brunão, obrigado por esse papo aqui. Já te convido para uma próxima rodada de entrevistas aí. Bora. Eu sei que você tá sempre lançando coisa nova aí. Às vezes você pode trazer uma novidade para nós aqui no TEDcast. E o canal tá sempre aberto aqui para você, para poder participar, convidar os seus colegas também, os seus clientes também. Espero trazer novidades em breve. A gente tava tricotando aqui antes e tal. Mas, cara, obrigado por você trazer tanta informação para nós. Dá para ver que você é um cara super bem informado e que também não tá visando simplesmente negociar a qualquer custo. Você quer entregar o resultado pro cliente. Exatamente. Isso é importante, cara. Exatamente. Obrigado pelo convite. A gente se conheceu porque ele foi comprar imóvel, tá? Isso aí não pode contar, não pode contar. E, cara, agradeço aí. Parabéns pelo projeto. Eu tenho algumas pessoas para te indicar, que eu tenho um cara, amigo meu de longa data, especialista em short stay. É um cara bom pra você conversar. É um cara especialista em consórcio. Muita coisa boa, né? E, cara, empreenda em Bauru. Você é empresário, empreenda em Bauru. Venha pra Bauru. Bauru é top demais, cara. Aí, vamos lá. Gente, obrigado mais uma vez pela audiência. Nós vamos fazer os cortes, você sabe, né? Você pode verificar tanto no perfil do Bruno, quanto também nos perfis da TED. Tem a TED Marketing, tem o TEDcast, tem o TED Chat, enfim, TikTok, Spotify, YouTube, Shorts no YouTube. Olha, tem bastante mídia para vocês consumirem o nosso conteúdo. Fico feliz que vocês estejam se inscrevendo. Tenho observado aí um aumento nos inscritos. Galera assiste, às vezes não aperta o sininho lá para se inscrever. Inscreva-se no nosso perfil aqui no YouTube. A gente faz com todo carinho para poder trazer o melhor entrevistado, a melhor conversa para você se manter atualizado. Valeu? Até a próxima. Fiquem com Deus. É nóis.